serve para a nossa alimentação. Ser vegano, uma missão. Muita gente de repente oprime tua opção. Pode ir já? Salve, galera. Que meio largado. Fazer o quê? Salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um Fábrica de Veganos Cast, o podcast onde nós tentamos veganizar os nossos convidados. O podcast onde a gente trabalha pela popularização do veganismo. E hoje, Davi, dá pra jogar na câmera central? Sim. E hoje, já tá na câmera central? Sim. Eu tô aqui com um time incrível de ativistas veganos. Vamos bater uma palma? Palma. Pra quem bater a palma? Pra gente mesmo. Ah, Onde a gente vai discutir um probleminha que acontece no nosso movimento, que é a polícia vegana. Mas a gente vai dar ouvido a todos os lados, porque todo comportamento, mesmo que às vezes agressivo, tem uma base, tem uma justificativa. Então, acho que é interessante a gente discutir sobre isso para melhorar, em geral, o nosso comportamento. Acho que é uma boa estratégia. O que vocês acham? Com certeza. gostei. É isso aí. É isso aí. Bem, vamos lá começar agradecendo ao Prime Dog, nosso super patrocinador. Pessoal, o Instagram deles é @prime_dog, tá bom? E eles são um restaurante misto, ou seja, tem opções veganas, vegetarianas e onívoras. Vou falar para vocês o endereço deles, lembrando o endereço das unidades, lembrando que temos cupom de desconto. Na hora que você chegar no caixa para pagar a conta, você pede para pagar utilizando o cupom Fábrica de Veganos, você vai receber 10% de desconto na sua conta, beleza? As unidades são Rua Vergueiro, número 1960, na Vila Mariana, Rua Deputado Lacerda da Franco, número 202, 202 mesmo, lá em Pinheiros, e Rua do Acre, número 250, na Moca. Além disso, eles têm um delivery também lá em São Bernardo do Campo, tá bom? O nosso cupom não vale no online, não vale pro delivery, é só pros restaurantes locais mesmo, beleza? O Instagram deles é @prime_dog. E hoje a gente tá aqui com hot dog e milkshake de chocolate deliciosos, que a Nath tá doida ali, ela já Ansiosíssima. A taurina veio com fome aí, é difícil, né, gente? tá ali doida pra experimentar, já vai. Tô terminando aqui, rapidinho. Normalmente eu termino em 5 minutos, tô correndo. Tô contando. E é isso aí, siga o Instagram do Prime Dog para conhecer todos os produtos, novidades, promoções e se atualizar, se manter atualizado com a agenda deles, beleza? Obrigado, Prime Dog, por apoiar o progresso do veganismo no Brasil. A hora temida do Apoia-se, né? Todo episódio a gente analisa o nosso Apoia-se para ver se cresceu ou se perdeu patrocinador. Apoiador, né? Não é patrocinador, é apoiador. Então é uma hora de tensão, mas faz parte da vida, né? Espero que a gente tenha mantido. Aqui? Tem a nossa tela aí do Apoia-se. Mas, ó, antes da gente descobrir ali pra dar um mistério, um suspense, perfeito? Quero dar um recadinho sobre o Apoia-se. Gente, é o seguinte, o Apoia-se é uma plataforma super robusta, confiável, onde você pode apoiar projetos que você quer ver se desenvolver, crescer, por aí vai. Então, existem diversas formas de você fazer o apoio lá. Pode ser colocando cartão de crédito, pode ser por boleto, pode ser por Pix. Tudo, como eu já falei, muito seguro. E basicamente é isso, o Apoia-se é um jeito prático de você concentrar, né, os apoios. Eles ficam com a parte do recurso, lógico, porque eles mantêm a plataforma e todo o sistema para a gente ter esse benefício, mas a gente recebe ali a maior parte e consegue colocar no veganismo. Então, temos apoiadores lá, então obrigado a todos vocês que estão aí com a gente há um tempão. Obrigado aos que tiveram tempo e saíram, faz parte, é um ciclo da vida. E é isso, a gente precisa de mais apoiadores para poder fazer mais podcast, mais ação de rua, mais vídeo, enfim, fazer mais trabalho pelo progresso do veganismo. Então, conto com a sua ajuda. Tem um QR Code aí em algum lugar da tela, se você mirar a câmera do celular, vai abrir exatamente ali o nosso site. Você vai ver que tem as cores do Fábrica, tem fotos, tem tudo. E agora, Davi, a hora do suspense. E aí, será que perdemos os apoiadores? Manteve. Aê! Vamos agradecer os nossos apoiadores? Uma salva de palmas. Muito obrigado, meus queridos. Graças a vocês que a gente consegue fazer cada vez mais ativismo pelo veganismo. Beleza? Valeu. E, gente, quero lembrar também que nós temos o Pollination. Eu vou deixar o link do Pollination na descrição do episódio, tá bom? A gente vai ter QR Code mais pra frente. Não deu tempo de preparar. Mais pra frente a gente coloca na tela. Pollination, ele é um site internacional onde você consegue apresentar o seu projeto. Então, digamos que você quer fazer, um exemplo, você quer fazer uma ação vegana no... Qual é a melhor praia do Rio? Copacabana. Eu acho que Copacabana. Você quer fazer uma ação vegana em Copacabana. Vocês moram lá, né? Exatamente. Você vai precisar de um câmera,
de um editor, do material, você precisa de um monte de coisa que é dinheiro, é grana, né? Do carro pra ir até lá, enfim. De segurança, que o Rio precisa de segurança, né? Dá pra ir. É bom, Copacabana precisa. é bom ir com Tem gente iPhone? que chama Copacabana de rouba bacana. Aí então. É. Vai precisar de segurança. E aí, digamos, enfim, você já entendeu a ideia, né? Você tem um projeto bacana que vai ajudar o progresso do veganismo, vai ajudar as pessoas a conhecerem mais o nosso estilo de vida, a nossa filosofia. Tem valores mais profundos que isso. Eu falo estilo de vida, mas já expliquei aqui. E aí, o Pollination ele vai avaliar o seu projeto e se ele sentir firmeza, falar, pô, isso aqui é legal, é bacana, eles podem te agraciar com um grant, que aí basicamente você vai receber uma grana, para fazer isso acontecer. Só que aí você não pode pegar a grana e sumir. Você vai ter que fazer prestação de contas, nota fiscal, tudo certinho, mas é uma baita forma de ajudar você aí que é ativista vegano, como a gente aqui que faz o programa, que faz ação de rua, beleza? Então, obrigado Pollination por apoiar o Fábrica de Veganos, tá bom? Graças a vocês a gente consegue fazer cada vez, né, mais trabalho pelo veganismo. E você que tá aí cheio de ideias, vai lá no site, descreve a sua ideia. Mas Rafa, é em inglês, tem o Google Tradutor, tem algum colega, parente, alguém vai poder te ajudar, tenho certeza, é só procurar. Algum grupo vegano, será que se ele pedir ajuda no grupo vegano, vão ajudar ele? Não. Pede pro seu Vai no parente, pro seu amigo e no Google Tradutor, é isso, beleza? Vai lá, submete o projeto e eu vou torcer por você, do mesmo jeito que nós fomos agraciados, eu quero que todos os ativistas veganos sejam beneficiados por essa iniciativa, tá bom? Obrigado, Pollination. 6 minutos? E semana que vem teremos um episódio aqui com a Mercy for Animals, MFA Brasil, que é uma ONG aqui que faz um trabalho incrível, então a gente vai entender um pouco da história deles, como funciona para você participar, para ser ativista, como funcionam as atividades, quais são os objetivos, enfim. É para você vai conhecer a MFA no episódio da semana que vem, tá bom? Nath, qual lanche você quer começar? Ai, eu quero aquele ali. Já tava de olho aqui, ó. Eu também. Ó, gente, a gente vai abrir aqui com os lanches da Whole Burger e nós temos aqui deixa eu ver no roteiro aqui, é o cheddar. Eita porra. Ó, Eu já bom, conheço, hein? é bom, hein? temos o Bacon Barbecue Supremo O bacon é muito bom. e o Cheddar Melt Vulcano. Vulcano? Isso mesmo, Vulcano. Então, deixa eu ver, ó. Não, e tem um outro aqui, tem um Big Mac também. Peraí, não é esse nome, não é esse nome. Tem um Olha lanche muito só. parecido com Copyright. aquele dos Arcos Dourados, tá? Foi um erro aqui honesto, me enganei, tá bom? Eu Enganou, pensei que era, mas não era, tá bom? É parecido. Mas é gostoso, né? É uma delícia. É Pode delícia. comer agora? Ju, Já vou pegar esse aqui. Bom. Já. as mulheres primeiro. Não, mas eu sou meio mulher também. Esse é o Flávio. Pega esse. Que delícia, mano do céu. Aí. Rapaz. Você falou que não Vitão, era... segurou? Segurou? Segurei. Aí, tá Pelo contigo aí. amor de Deus. Vai. Caralho, tá com cara Calma boa, aí que hein? eu tenho que ver aqui a cara dele. Não vai ver a cara. Nossa, bom, cara. Vou nesse daqui. E enquanto eles comem os lanches deliciosos, esse daqui é o suporte de Lego que meu filhão fez pra mim, o Igor. Obrigado, filhão. O suporte tá funcionando muito bem, tá? Muito bom. Amo você, papai te ama. E aí, tá gostoso esse lanche aí? Bom, Tem hein? pra todo mundo? Tem, né? O Flavinho, né? Hein? Ó, eu nem sempre eu como no programa. Walter, daqui. Nem sempre eu como, mas hoje é uma data especial, estamos aqui entre amigos. A gente veio Tá do precisando Rio, né? relaxar. Tô precisando relaxar, que eu fiquei um pouco nervoso ontem. Então hoje eu vou comer. Muito bom. Delícia, hein? Isso aqui parece mesmo o tal dos Arcos Dourados. Parece, né? Parece loucura. Muito bom. Vitor e Nath. Arcos Mas já vai dourados. começar? Não É. dourado. Arcos. É Arcos Amarelos? É amarelo, né? Não, é que eu Amarelo? acho que o nome da marca é Arcos Dourados. Golden Ah, é? Arches. É. Acho que é o nome da marca. Ah, Não é o outro nome que a gente fala que é um nome de família, né? Um sobrenome. entendi. É um sobrenome. Isso eu sei. E. Bem, Vitor, Nath, queria saber o que vocês acham do nosso estilo aqui de ativismo quando a gente recebe atletas, pessoas que estão em alimentação onívora e joga o banquete na mesa e bate papo. Eu acho que essa é a melhor forma possível, né? Inclusive, a gente estava até conversando outro dia que eu vi um grupo de veganos que foi fazer ativismo. Eles deitaram no chão de um mercado na parte de carne, sabe? E assim, a gente estava falando sobre isso, que essa não é a melhor forma da gente Mais atingir pertinho, Nath. da mais gente atingir quem não é vegano, né? Porque isso gera raiva, sabe? Eu quero ir no mercado comprar minha comida e ir embora. E tem um monte de gente deitada no chão.
Então, o mais legal. Mas o mais legal é quando você traz essa conversa assim, de uma forma leve, né? Tranquila, mostrar que o vegano pode sim comer comidas muito gostosas. Gente, isso aqui é igual, sabe? Então, é uma forma assim que realmente atinge as pessoas, abre muito a cabeça das pessoas, né? De que é possível ter uma vida tranquila sendo um vegano, assim como qualquer outro. Então, assim, pra mim é a melhor forma que existe. Eu concordo contigo que o grau de eficiência é bem limitado, porque está gerando estresse nas pessoas, Exato. mas eu vejo um valor do ponto de vista cenográfico no momento, assim. Uhum. Eu acho que promover esse momento, talvez promover dessa forma não seja tão eficiente, mas você vê essa imagem, ela gera um choque, ela gera um questionamento. Talvez a gente pudesse fazer isso mais como sketch, Cara, então, em vez de realmente ir no mercado, entendeu? tem formas de você não irritar os outros. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Anonymous for the Voiceless, né? Que eles fazem o Sim. cubo da verdade. Sim. Aquilo é uma forma, assim, radical de mostrar o veganismo, mas que você não tá incomodando ninguém. Você tá ali na rua, para pra ver quem quer, se quiser conversar ou não, se não quiser, passa direto, sabe? Então é uma forma que você tá impactando, porque você tá ali mostrando imagens, né, dos maus tratos que os animais sofrem. Então é uma forma radical, mas você não tá incomodando ninguém, sabe? Você não tá impedindo a pessoa de fazer uma compra no mercado, de qualquer coisa. Então, tem formas radicais que são eficazes, sim. Já acabei. Tá rápido pra caralho. Isso aí. Vitor, Enquanto um fala, outro come. boa, boa. Divisão de funções. Divisão de funções. Estratégia, né? Posso botar aqui? Joga aí. Diga. E aí você, o que você acha? Que só a mulher falou, né? Então, Agora é minha vez de comer. Dá licença aqui. Eu concordo totalmente com ela, assim, eu acho que não a melhor forma de ativismo, mas pelo menos a forma de ativismo que a gente escolheu realizar é o ativismo através da empatia com a pessoa que tá falando. Você falou dos sketches, o que a gente mais gosta de fazer atualmente é fazer sketches com um teor humorístico, colocando várias situações, a gente cria personagens, a gente tenta brincar um pouco com esses estereótipos, com esses paradigmas que normalmente as pessoas encontram no dia a dia, de uma forma cômica, de uma forma que cria empatia na pessoa que está olhando, de uma forma animada, de uma forma alegre. Por exemplo, eu tenho amigos que eles são onívoros e eles gostam eles gostam dos sketches, eles gostam das brincadeiras que a gente faz. Então bota eles pra pensar. Não afasta as Não pessoas, cria né? inimigos, exatamente. A gente tenta... É aquela mentalidade de tentar criar amigos pra trazer pra causa ao invés de criar inimigos. Que muitas vezes acontece, infelizmente, quando a gente pensa, às vezes, dessas... Por exemplo, isso que a Natália falou, né? De ativismos mais Mais radicais. mais né? radicais, assim, nesse sentido. Mais densos, Isso. enfim. Mas assim, eu não sou excludente, não. Eu acho que todos têm uma utilidade. Mas pelo menos assim, é porque a nossa veia é humorística. A gente tá sempre fazendo brincadeira um com o outro. Então a gente não consegue ser de outra forma. Então, assim, o jeito que a gente escolheu fazer é através do humor. E a gente vê na prática o quanto isso atrai pessoas. Eu nem sei se eu tô toda suja, gente. Isso. Ó, a gente avisa. Como Você faz assim, ó. alguém ficar cagado, avisa. Eu já deixo aqui o kit aqui. Isso aí, Não, ele é muito perfeito. fino, né, meu? Puta Não, que pariu. totalmente. A gente comeu que nem ogro aqui, Toda né? maldade. Ele sacou um prato e Cara, faca ali, você né? Eu imagina se eu sujo essa barba. É verdade. Aí é Trabalho complicado. que Eu vai fiquei dar. pensando nisso também. É. Mas a gente vê na prática quando a gente traz, como o Vitor falou, né? Como a gente traz as pessoas que não são veganas pra olhar o nosso vídeo, sabe? Nem que seja olhar, não precisa concordar em nada, mas ali a gente plantou sementinho. Pelo menos viu, entendeu? Eu acho que quando, por exemplo, faz esse lance do mercado que você deu de exemplo, eu acho que talvez a gente acabe virando piada, sabe? Uhum. Porque a pessoa, é o que você falou, a pessoa só quer ir lá comprar comida, daí vai ver a pessoa deitada no chão e falar, nossa, o que esse cara tá fazendo aí deitado, não tem nada pra fazer da vida? Vai ficar enchendo o saco dos outros? Aí a gente vira piada, que é o que normalmente a galera faz com a gente, né? Os veganos são piada. O vegano chato. É. Exatamente. Antigamente eu achava que tinha uma forma de ativismo perfeito, sabe? Não, assim é certo. Hoje em dia eu acho que todos são perfeitos.
Ah, mas isso aí o cara é chato. E daí? O cara quer ser chato? O cara quer fazer aquilo? Eu acho que todas as formas mostram alguma coisa. Mesmo aquelas menos que a gente acha, no nosso interessante ponto de vista. Afinidade. Que não tem tanta e tá tudo bem. É. Entendeu? Sabe, tipo, tem formas de ativismo que você não vai se identificar. Sim. Entendeu? Que não é pra você fazer aquilo e tal, não sei o quê. Só que o outro é. E tá tudo bem. Eu acho que o problema, que inclusive é uma problematização hoje, das pessoas acharem que a forma dela é a melhor. Uhum. E hoje em dia a gente vive essa polarização, né? Então, assim, eu acho que assim, se todo mundo fizesse o que tá afim de fazer, tá tudo bem. Não é verdade? Sei lá. Não é, Concordo. é a minha verdade, não é a verdade de vocês. De repente. Eu concordo Eu totalmente. concordo também. Eu acho que, você falou, cada um tem uma afinidade de fazer um ativismo do jeito que gosta. Tem gente que vai gostar e vai lá no semáforo entregar panfleto. Tem gente que vai gostar de fazer um vídeo no Instagram e postar lá. E aí que E nasce aí? a polícia vegana. É. Entendeu? Aí que nasce. Antes da Esses filha gente da acelerar. Calma. Antes da gente acelerar já pro tema, a gente precisa ouvir o Walter também, pô. Walter. Mas é a polícia vegana ou não é agora? Não, é o que a gente tá falando sobre ativismo, né? Sobre essas técnicas, às vezes mais densas, outras mais rasas. E aí? Cara, eu acho que a gente tem que diferenciar quando a gente tem uma atitude individual, né? Então, acho que quando é individual, tá tudo bem, entendeu? Acho que cada um dá a sua gota d'água, né? E a sua gota d'água vai vir de um lugar, a minha vai vir do outro. Então, assim, quando a gente trata estritamente, né, da questão individual, né, do que cada um faz, eu acho que tá ok, entendeu? Acho que, como ele disse, tem para todo mundo, né? Tem gente que vai... Eu não concordo com Jubes, né? Não concordo, não com que, mas assim, com essa ideia de que a gente é ridicularizado por isso ou por aquilo. Eu acho que a gente tem que se importar menos com essas questões, né? Porque o veganismo não começou se importando com essas questões. A gente nunca quis ser bonitinho, não. A gente, em algum tempo, foi muito pra pancada e o veganismo... Foi nessa fase que o veganismo cresceu, não é pro Brasil, pro mundo. Né? Foram os militantes da ALF, dessa galera toda que fez o veganismo crescer, ser conhecido e se estruturado, né? É importante, sim, esse veganismo mais mercadológico, né, que a gente fala, tem sua importância, né, mas vamos focar no individual. Quando é só no individual, ok. Agora, quando a gente pensa coletivamente, porque ninguém muda nada individualmente, né? A gente não muda a sociedade. O que é uma greve? A greve é um conjunto de funcionários, de trabalhadores que querem reivindicar algo e vão para pancada. Primeiro para negociação, se não funcionar, para pancada. Agora, lá em São José dos Campos, os funcionários da Vibraz ontem acabaram de ocupar a empresa. Eles estão quase 100 dias em greve. E a empresa não negocia. Os caras ocuparam a empresa ontem. Então, isso é ação coletiva, né? Quando é ação coletiva, é outra pegada. Agora, quando é individual, eu acho que cada um com sua gota d'água. Um vai fazer humor, o outro vai falar de receita, o outro vai fazer um ativismo mais focado em política e tá ok. O negócio do ridículo o que é ridículo? Assim, se você for ver na semântica da coisa, é aquilo que você não concorda, né? Então, tipo assim, a pessoa não concorda com a sua opinião. Isso é ridículo. Ridicularização é uma técnica de ataque, né? Sim. É um movimento de ataque. Eu concordo parcialmente contigo, Walter. Eu acho que a gente não pode entrar em depressão pela ridicularização. Porém, a gente tem que responder de alguma forma. A gente tem que responder isso porque é um ataque ao nosso produto, que é uma ideia. O nosso produto é uma ideologia. E se a gente só ficar tomando pancada, como a gente já é a minoria, eu acho que o veganismo... Será que tem uma minoria menor que a vegana? Acho que não, né? Tem. Vixe. Menor? Como movimento? Tem. Pode ser ignorância minha aqui, mas o que eu quero dizer é que... O que eu quero dizer é que nós somos uma minoria, assim. É bem claro, assim, a gente tem pouco protagonismo na sociedade. E não quebra o estúdio, não, Flávio, pelo amor de Deus. Aqui é tudo alugado, cara. Me ajuda aí.
se a gente não defende isso, assim, a tendência na internet, o melhor conteúdo, o que vai mais longe é o conteúdo negativo. Todo mundo concorda? Porra. Com certeza. Infelizmente, Sim, infelizmente. é verdade. E alguém aqui discorda que a internet 2.0, YouTube, Instagram, TikTok, é a maior máquina de mudança de comportamento humano que a gente já teve nas mãos? O quê? As mídias sociais? Milhares de pessoas estão adotando estilos de vida e comportamentos que há 20 anos atrás seriam impensáveis. Concorda? Cara, sim e não, porque a mídia social a gente filtra muito o que a gente tá vendo, né? Então a gente acaba vivendo na nossa bolha. Então, assim, ó, se você abrir meu Instagram, é puramente veganismo, Você sabe? treina há quanto tempo, Nath? Eu treino há 8 anos. Você começou... Não, Assim, eu comecei, quando eu você- comia carne. Não, calma. Ah, tá. Quando você começou, qual foi a sua maior fonte de informação sobre esse estilo de vida? Foi internet. Esse é meu ponto. Sim. A gente não tinha isso. O Walter entende bem isso. A gente é um pouquinho mais Me maduro. chamou de velho agora. Não, hein? não, somos maduros, experientes. E a gente veio de um mundo que, cara, assim, o que a gente tem hoje é bizarro, assim, não existia. Era Você tinha que biblioteca, ir- né? Você não tinha... Hoje é um Google. É. E era limitada a biblioteca, porque, por exemplo, uma pessoa que tem TDAH na biblioteca, coitada, não vai ser muito difícil, né? Não vai ter a dopamina ali pra conseguir ler um livro e tal. Então, hoje a gente tem essa facilidade na mão, mas a gente tem que usar ela de uma forma inteligente. Eu acho que muitas vezes o movimento ele acaba jogando dama, mas a gente tá num tabuleiro de xadrez, então você não pode usar um peão para fazer um movimento de um cavalo. Quer dizer, você até pode, mas a tendência é que você perca, porque não é a melhor peça para aquilo. Você não pode fazer o movimento de uma rainha num bispo. A tendência é você perder. Então você tem que jogar bem, você tem que raciocinar sobre o que você está fazendo. E a defesa do movimento ela é importante. Até mesmo porque hoje o nosso movimento ele é um pouco taxado como uma seita, graças também ao nosso comportamento. Então, se a gente não fizer esse ajuste de public relations, de relações públicas, vai ser muito difícil a gente progredir. O nosso principal ativo são as pessoas. Não são os animais. Os animais é o recurso que a gente quer salvar. Mas a gente precisa mudar as pessoas. Não, com certeza. Precisa pelo menos plantar sementinha na cabeça delas, né? Porque Seja é lá isso. como for, né? Se vai ser se jogando no mercado, se vai ser jogando farinha de trigo na pessoa, não importa, gente. A gente tem que trabalhar. Tem que chamar atenção. Se vai ser com um livro, aliás, mano, Walter, quando é que sai esse livro aí, cara? A gente precisa lançar seus livros, cara. Tem algumas coisas aí pra publicar em breve. Pra sair. Não é tão fácil, né? Eu sei. Tolstói levou 5 anos pra escrever Guerra e Paz. E como é que é a frase? A Tiro- Sônia Felipe, que eu já falei aqui, o Flavião deve conhecer, ela escreveu a Galactotria. Eu tenho Peraí, dificuldade de falar. Como é que é? É um livro que fala sobre o leite. Galactolatria. Ela estudou o leite em todas as suas propriedades, a história do leite. Ficou 12 anos estudando esse livro, demorou 12 anos para sair. Caraca. Então, Então não precisa de um artista. É isso. Não só pode é um Isso. estudo. Não, ela pesquisou no mundo inteiro, fez várias associações. Mas, É ó, hoje fantástico esse livro, não é? Ela e o A Carnelatria também. Boa. Hoje você tem o chat GPT para te ajudar com a pesquisa. Já traz mais... Cara, eu não consigo usar esse negócio, velho. a gente precisa conversar, Walter. Eu A dou gente um- vai sentar ajuda aqui junto. muito. Eu sei. Eu vou abrir o chat e vou te mostrar umas coisas. Você precisa ver, cara. muito bom. Eu dou umas bugadas. Eu Imagina um assistente, tipo Eu sei, um gênio da eu lâmpada. sei. que- Eu e o Rafa a gente usa pra gravar. É que eu fico pensando, Mara, eu sou meio maluco, fico pensando no impacto ambiental. eu acho que eu acho que o impacto ambiental de processamento de dados é menor. O seu consumo, o seu, não o geral, é menor do que se você fosse consumir esses dados da forma tradicional, que seria em um livro que foi impresso, que desmatou. Não. O seu pessoal. Não. A inteligência artificial é bem problemática. Eu fiz um podcast, inclusive, há 3 semanas atrás, está lá no canal do Rica, que a gente fala sobre isso. Tem cidades na Irlanda que 75% da água já foram
para essas big techs. É bem complicado. Por que Gente, eu não Refrigeração. Essas máquinas, elas passam, primeiro, água potável. Só pode água potável. Só pode água potável. Para refrigeração, são equipamentos de alta tecnologia e de uma delicadeza. Então, eu tenho um consumo absurdo de energia e de água. Para vocês terem uma base, não é o foco do podcast, Rapidinho. mas, por exemplo, não vou falar o nome da empresa, duas grandes do mercado norte-americano já estão considerando, para alimentar suas big techs, usinas nucleares. Que, se for bem usado, né? Sim, mas também tem um impacto violento, né? É que assim. Eu acho que a eólica... É um caminho sem volta. É um caminho sem Só. volta, Caminho só sem que a volta. gente tem que não- pensar, hoje sair mesmo- da bolha, né? É hoje- igual o veganismo, a gente tem que sair da É bolha. que assim, não tem volta. Não tem. Não E eu falo isso Só vai no crescer. Assim, a podcast. gente pode não usar, mas 99,9%. Não, eu acho que a gente tem que usar. Eu só acho que a gente, como tudo, a gente tem que Agora, ter um tem- consumo consciente. E também, assim, até as Tem energias gente que fica renováveis. brincando, tem gente que fica fazendo terapia com. Não. É uma coisa bizarra, né? Teve um- problemático. Mas, ó, Né? Oi. Vai. Mas você- usar com. Teve um CEO, não vou falar também. Pode o falar. nome. Pode falar. É que eu esqueci, eu tava Elon falando Musk. que eu não ia falar. Muito bom. Mas na verdade eu esqueci. É, Jeff Bezos. eu acho que foi. É o da Amazon. Eu acho que foi. E ele falou assim, gente, para de dar oi pra inteligência. Vocês viram essa notícia? Eu vi. Para de dar oi pra inteligência artificial, que só o oi e ela respondendo já tá consumindo uma É. energia absurda que é Ó, inútil. Só para vocês terem uma base. Um texto corrido aí de 20 linhas, ele consome o equivalente a 6 garrafas de água e uma lâmpada de LED ligada por 1 hora. Textinho. Um textinho. Chocada. Pô, uma lâmpada de LED é pouco, cara. Pô, mas É pouquíssimo. um textinho de 20 linhas, você Um imagina... Não, tudo bem. É, A galera você não imagina conversa com o trilha- Ó, chat gente, GPT. Eu preciso, pra gente encerrar esse assunto e entrar no Perdão. podcast, eu vou dar os meus 2 centavos. Tá. Minha formação acadêmica é eletrônica básica, é desmontar e trocar componente mesmo, capacitor, essas porcaria aí. E depois informática. A tendência de toda a tecnologia é ela começar extremamente difícil, pesada, densa, dura de manter. E aí a eficiência aumenta em uma escala exponencial. Por exemplo, um telefone celular nos anos 90, Walter, quando a gente era mais jovem, a bateria durava 3 horas, né? Era a bateria, gente. Cara, imagina 3 iPhones juntos, assim, ó, desse aqui. 3. Era só a bateria. E ele só ligava. E ele só tinha um display alfa. Não era nem alfa, era só numérico. Hoje em dia, o seu celular tem mais capacidade do que um servidor de Sem dúvida. internet tinha em 2005. Então, o que acontece? Esse processo ele acontece com todas as tecnologias eletrônicas. Custo altíssimo, consumo altíssimo, performance lixo, e aí vai mudando. E hoje a gente tem aqui uma bateria de 5 watts, se eu não me engano. Dura 2 dias, se você usar pouco, com a capacidade de produção e processamento absurdo. Então, eu acho que sim, eu concordo que a gente tem que poupar recursos. Não tô falando para você ir lá brincar com o ChatGPT. Eu acho que a gente tem que sim poupar recursos naturais, mas a tendência é que esse custo ele caia cada vez mais, até porque a programação fica mais eficiente. Então, o volume de ciclos que o processador precisa fazer para processar os dados tende a ser mais eficiente, diminui mesmo. Então, por exemplo, até aqui, a gente tem várias lâmpadas aqui, tá bem iluminado, mas ninguém tá derretendo, porque hoje a gente usa LED. Se isso aqui fosse lâmpada incandescente ou de croica, cara, a gente tava aqui passando mal. Então, a própria lâmpada passou por uma revolução, né, eficiência gigantesca. Hoje a gente tem um LED que consome, eu acho que no mínimo, umas 50 vezes menos corrente do que uma lâmpada tradicional incandescente, né? O primeiro carro, aquele Ford Bigode, acho que é o antecessor. Pra subir uma ladeira, ele consumia não sei quantos litros de água. Uma única ladeira, assim, ó. Tipo exato. assim, sei lá, 20 litros de água. Isso aí. Loucura, Mas, hoje o assunto Voltando. é o problema da polícia vegana. Eu vou fazer uma introdução rapidinho e a gente começa a pancadaria. E você vai fazer merchan disso aqui antes de comer? Não, esse pode, eu faço no meio do programa os produtos da Vida Veg, a maior empresa de laticínios veganos do Brasil. Pode pegar. Liberado, Pega liberado. aí. Então fui. Peguei. O que houve? Alerta de chuva forte em São Paulo. São Paulo, né, gente? São Paulo é isso aí. Bem, por que eu escolhi esse tema? Porque... Claro. Posso ir, gente? Posso ir dar Pega com a conta? mão mesmo, não tem problema. Por que eu puxei esse tema, gente? Porque Obrigado. eu me Nada. preocupo com as relações públicas do veganismo. Ou seja, é importante
a forma como a sociedade nos percebe, porque isso pode acelerar ou limitar o nosso crescimento. Se você não entende isso, eu posso te dar como referência a estratégia carismática que algumas igrejas adotaram em relação ao cristianismo. Tem outros exemplos, mas eu acho que esse é um exemplo fácil de digerir, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem que ter um certo cuidado como as pessoas veem o movimento, porque se elas começarem a nos perceber de uma forma negativa, a possibilidade de adesão vai caindo muito. Então, assim, a gente tem que evitar ser taxado como um aceito. Isso não pode acontecer. A gente não pode, assim, a gente pode ficar pistola quando alguém deixa o veganismo? Pode, eu fico triste. Mas a gente tem que ter uma conduta, assim, um protocolo de comunicação sobre essa raiva que a gente sente. Senão, quem tá de fora olha e fala, caramba, olha esses caras, parece o pessoal da cientologia. Qual é o nome da galera que tem uma fama, uma galera religiosa que tem uma fama de ser chata e sair batendo na porta da casa dos outros? Qual é o nome dessa galera? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. É. Ó, eu não falei, eles falaram. Beleza? Então, tá vendo? Tá no consciente coletivo. A gente não pode deixar que isso aconteça com o veganismo. Então é importante a gente discutir. Eu acredito que a polícia vegana tem sim um papel. Eu acho que é importante. Eu acho que todo movimento tem que ter algum sistema de regulação pra gente garantir que a gente não saia dos nossos valores fundamentais. Eu concordo. Mas a gente precisa de um protocolozinho aí de relações públicas para evitar gerar mais danos do que benefícios ao veganismo. Vocês concordam? Concordo. Desculpa, eu vou comer, mas concordo. Walter, O quê? Se eu concordo? você concorda? É, mais ou menos. Concordo. Bem, então vamos lá. Eu já sofri ataque da polícia vegana, acho que todo mundo aqui. Ah, quem não sofreu? Quem nunca, é? Quem não sofreu é porque não falou nada. Tá quieto, né? Tá Exato. quieto, não sofre. E Tá escondido no perfil fake. é verdade, Aí não acontece nada. se esconde pra correr de processinho. Eu acho que pode haver discordância. Tanto que, por exemplo, o primeiro episódio com o Walter foi um debate. Eu contra ele, a gente discordou em algumas coisas, mas, pô, estamos aqui cooperando. Então eu não tô dizendo que é uma ditadura e não pode discordar. Pode. Acho que cada um tem sua opinião, tem opiniões diferentes, mas que a gente junto, no final, a gente tá lutando pela mesma causa. É, Não, falei. eu tenho uma veia muito grande do utilitarismo. Sempre quando eu vejo uma construção teórica, eu fico pensando, qual que é a consequência prática dela? Então, às vezes, você faz uma construção colocando, por exemplo, uma pessoa vegana extremamente mais radical, digamos assim. Se ela vai atacar a pessoa que não é tão radical quanto ela, digamos assim, qual que é a utilidade disso na prática quando vem a galera onívora, que quer descer além, todo mundo que é vegano, e a gente não tem uma frente unida, entendeu? Eu fico pensando nisso, ó, qual a utilidade da construção? Porque uma coisa é você fazer uma construção teórica gigantesca, pensando no mundo ideal do veganismo, como todo mundo poderia, nunca mais, hoje eu virei vegano, eu nunca mais vou comer carne na vida e tal. Aí uma pessoa é vegana há 20 anos, vamos fazer uma análise assim, a pessoa é vegana há 20 anos, sem querer comeu alguma coisa que não é vegana. E aí, essa pessoa deixou de ser vegana? O que você acha? Hã? O que você acha? Aí que tá. Eu vou botar. Peraí. Foi um acidente. Vamos, Boca cheia. Mas De pode propósito ou foi um acidente? Sem querer. vamos pensar nas duas hipóteses. Não. Vamos Cara, eu acho que não primeiro deixa na mais de ser fácil. vegano. Vamos primeiro na mais Obrigada. Se for sem querer, Isso, é mais fácil. eu acho que não, Não, porque às vezes... até você de pe- propósito. Não, agora assim. É porque, assim, a gente entrevistou também uma médica que ela é vegana, mas ela não gosta de falar que ela é vegana. Por quê? Tem momentos, ela falou que, principalmente quando ela tava amamentando, que ela tava amamentando ele de madrugada e dava vontade de comer um doce. Assim, gente, doce vegano não é uma coisa que tem ali no posto de gasolina disponível 2 horas da manhã, sabe? E aí ela ia lá e comprava um chocolatinho naquele dia específico e aquilo. Na minha opinião, eu sei que, muito provavelmente não é a opinião de vocês, ela não deixa de ser vegana por causa disso, sabe? Todos os dias da vida dela. Eu sei que vocês não concordam. Prepare. Mas não, eu sei. Prepare. Tá bom, vai. Mas assim, pra mim, vai. o veganismo é você fazer o que tá dentro da sua realidade pra ir contra a indústria, sabe? Se na realidade dela era aquilo, ela estava com muita vontade de comer um doce, não tinha nenhum doce disponível vegano, e ela foi naquele momento, não é uma coisa que ela faz diariamente, obviamente.
comer um chocolatinho, pra mim ela não é menos vegana por causa disso, sabe? Óbvio, tá financiando? Tá financiando. Mas é o que tá dentro da realidade dela Mas naquele como assim momento. menos vegana? Não existe menos É, vegana. ela não não deixou de ser existe. vegana, foi isso que eu quis dizer. Então, mas não existe menos vegana e mais vegana. Porque o veganismo não é uma competição. Entendeu? Ninguém tá aqui pra ser mais vegano, menos vegano. A questão é, o veganismo é pelos animais. Então, é uma coisa, hoje eu vou ser um pouco estuprador, mas amanhã eu tô de boa. Não sou estuprador sempre também, né? Eu não sou racista sempre também. Eu não sou xenófobo, sei lá, qualquer coisa. Uhum, Ou você é ou você não é. Não é uma questão de radicalismo, é uma questão de ideologia. Agora, sim. a pessoa pode fazer o que ela quiser, né? Contanto que não seja crime, né? É. Não, com certeza. Só que aí eu acho que ela não deveria falar, se definir como vegana. Não, ela não se define como vegana justamente por Porque causa assim, disso. beleza, também. ela é simpatizante com a causa, digamos É. assim. Sim. Ela gosta de comer coisas veganas, mas, tipo, quando ela tem vontade, pra ela tá tudo bem ela ir lá e comer um chocolate com leite. Mas eu acho que não existe assim, se você tá indo lá comer porque você quer, eu acho que aí você não é vegano mais. Uhum, entendi. Porque, tipo, por exemplo, eu sei que eu tenho vontade de comer doce de vez em quando. Eu vou ter um doce na minha casa vegano. Ou, tipo, putz, hoje não tem. Amanhã eu vou no mercado e vou achar um doce vegano pra eu comer. Eu não vou, tipo, hoje tudo bem comer vou lá no mercado pegar qualquer coisa. Hoje tudo bem, amanhã eu volto. Não, Mas já eu nunca aconteceu de comer sem querer. De pedir uma vez, na época que eu era vegetariana. De pedir uma empada de palmito na padaria e vinha uma empada de frango. E aí quando você morde, você Ai, fica... nossa. Tipo, acontece. Já aconteceu. Eu acho que com todo mundo aqui já louco. deve ter acontecido alguma coisa disso. Uhum. Mas... Sabe o que ela Mas fala? aí isso é tipo uma casa. Tipo, foi sem querer. Tipo, putz, eu não vou continuar comendo aquilo. Eu mordi, eu cuspi e acabou. Entendi. Sabe o nome fora Peraí, disso aí? Flavinho, só um minuto. Gente, eu tava aqui pensando, tem uma coisa, tá faltando alguma coisa, tem uma coisa errada, tá faltando alguma coisa. O Fábio Chaves, era pra ele estar no telão com a gente. Mentira. E eu esqueci, como deu atraso, eu esqueci. Ele tá falando disso aí? Eu falei com ele aqui, ele vai entrar já, então Aí. a qualquer momento... Não, calma, Fábio. A qualquer momento o Fábio Chaves vai entrar no telão. Eu falei, Você falou que ele ia participar, eu falei, Eu também cadê tava o cara? pensando nisso, eu achei que ele tinha desistido. É no telão, desculpa. Mas eu falei assim, tá, Realmente, pode querer cancelou alguma coisa. Não, né? vê pelo vidro lá, ó. Ah, é boa. É. Então o Davi vai conectar com ele, a qualquer momento ele entra no telão. Muito aí. amigo você, né? qualquer momento. Gente, eu tive um dia atípico ontem. Ele tava É. Mas falando desse assunto ainda, tipo, eu no início, na minha transição, quando eu tava parando de comer carne, eu gostava muito de carne. Mas eu queria parar, sim. Porque, né, eu tinha visto documentários, tinha entendido tudo que tava por trás. Mas eu não consegui parar de uma vez só. Eu sei que muita isso gente eu acho que é consegue, eu normal. sei que Não, muita isso é gente normal. fala que é fácil. Mas eu não sou é. foda, eu parei de... Tô brincando, tô brincando. Eu sou superior. Não. Mas não é tão fácil assim, principalmente que a gente entendo. vive numa Eu comunidade também- muito carnista, né? Então, sim, eu tive recaídas no início de falar, cara, eu tô com muita vontade, vou comer carne hoje. E no dia seguinte eu tentava de novo. Vamos voltar do zero e tal. Mas isso foi um pensamento que eu tive e que eu me senti muito culpada na hora que eu comi, sabe? E eu acho que se a gente tivesse um pensamento mais leve, talvez, porque eu tive força de no dia seguinte continuar, mas eu tive vários amigos que na primeira recaída falaram, não, isso não é pra mim. Porque eles têm essa ideia de que o vegano precisa ser perfeito, sabe? Não, eu entendo, só dando assim, quando eu parei de comer carne também, eu parei de comer assim, de vez, mas teve umas 2 vezes que eu ainda comi lanche. Uhum. Bem no comecinho, mas aí Sim. depois que eu falei, Depois tipo, flui. acabou, mas isso eu acho que no começo é normal, você ainda tá se acostumando, você ainda tá tirando uma coisa que, pô, querendo ou não fazia parte da sua vida, e é uma grande parte da sua vida, né, mas Exato. é diferente. Mas ó, só meus 2 centavos enquanto eu apago o incêndio do Fábio Chaves aqui. eu entendo, eu concordo que não é legal a gente ser muito agressivo com pessoas que estão flexibilizando de alguma forma. Eu concordo com essa postura. Porém, eu acho que se a gente liberar o termo vegano para essa condição, aí a gente tá ferindo muito. movimento. Entendi. Eu É acho que, questão assim, a do- gente- do nome, Então, né? é por isso que eu falei. Eu acho que a nomenclatura ela é importante porque o substantivo, ele que dá mesmo, literalmente a substância da coisa. E aí, se é algo, por exemplo, eu não posso falar que você é muito errado ou pouco errado. Sim, que nem Errado é falou, uma situação totalitária, não tem gradação. Sim, sim. Veganismo
De certa forma, também tem flexibilizações. Mas, de certa forma, é bem claro, ó, nada de origem animal. Então, Não, flexibilização aonde, caralho? Não tem Ah, flexibilização. pera aí, ó, deixa eu falar, porra. Você perguntou, eu vou responder, caralho. Pera aí, porra, ó. Você toma remédio? Não. Ah, miserável. De vez, se você estiver no Não, hospital, no último caso. vai No morrer. último caso, Você vai tomar. O remédio provavelmente não é vegano. provavelmente. Então existe um grau de flexibilização. Eu também, eu Vacina aceito. também. É. Eu aceito. Em último Vacina. grau. Em último grau, eu Mas, não sou pô, contra, Mas se óbvio. alguém botasse carne na minha boca, eu não ia aceitar, não. Exato. Não, óbvio. Mas assim, pô, ir lá e comprar o doce pra matar à vontade, eu entendo, compra, eu apoio, pô, vai lá, faz de Não, boa. não, não. Não, assim, não é um apoio, eu tô tentando ser Você bota o bonzinho. dedo na cara e fala, não pode. Não, é assim. Eu gostaria que ela não fosse, Não mas fala que é vegano. se ela vai fazer aquilo Mas- e depois ela volta, a mãe fala, hoje não, hoje é vegano, tipo, eu vejo isso com bons olhos. Mas é por isso que eu tento dividir o aspecto teórico do aspecto prático. Por isso que eu falei da veia do utilitarismo. Por exemplo, na teoria, eu acho que você está perfeito. O que eu fico pensando é, qual é o efeito prático dessa construção teórica para as pessoas que não são veganas, que a gente quer que sejam veganas? Não, peraí. Eu Mas entendi é o que você dizia. diferente. Eu entendi. Mas, eu entendi. mas o que acontece? Vamos lá. A pessoa pode. Ela pode ter uma dieta mais à base de vegetais, comer o chocolatinho dela, pode fazer o que ela quiser. Pode fazer o que ela quiser, não tem problema. O problema é ela falar assim, eu sou vegana. Não. Aí ela vai num restaurante e fala, eu sou vegana. Porra, não sei o que, sabe quando você vai num lugar, você fala que você é vegano, o nego vem com um salgadinho de presunto pra você, vem com um negocinho com queijo. Sim. Aí a galera fala assim, mas peraí, mas vegano também não come, não sei o que lá. Aí, quando acontece um negócio desse, é porque Eu concordo veio com gente você. antes, veio uns filha da puta e fala, não, eu sou vegano. Calma, Ah, não, calma. mas hoje eu vou comer um peixe. Ah, hoje eu vou comer um frango. Ah, mas não tem nada. Você entendeu? Não existe flexibilização para um vegano. Enfraquece o movimento. Você entendeu? Né? Sim. É porque o que acontece? Senão a gente vai estar fazendo uma palha. Não é festa do caqui, entendeu? Igual aquele termo que tem flexitariano. Sim, Nossa, sim. eu acho ó. Não, mas É porque as pessoas querem um Se a rótulo pra pessoa- tudo, né? Eu peguei da mesa aqui pra te dar, pô. Ah, não, mas eu já tinha. Só Só para não gastar. Obrigado. É por isso que eu falei, o aspecto teórico, tá? Eu concordo também, perfeito. Não tem que mudar, tá certíssimo. bem. É só o efeito prático disso, de a gente tentar, porque a gente quer que as pessoas sejam veganas. E às vezes esse pensamento exclusivo pode afastar pessoas possivelmente veganas no futuro, exatamente por essa questão. E não é questão de querer mudar o teu argumento tá certo. E eu concordo, assim, que nem você falou, não existe meio estuprador, não existe meio racista, hoje eu sou racista, mas não. Concordo, perfeito. Agora, será que a gente, tô botando na mesa, será que a gente pensa nisso e expõe isso da maneira que a gente está expondo, ou a gente tenta ou falar de uma forma diferente ou falar de uma forma mais suave para não afastar as pessoas do nosso movimento? Eu acho que a gente tem que clarificar, é um termo racista? É que já me atacaram Eu essa acho aí. desnecessário falar Talvez. clarificar. O que eu posso... Me ajuda aí, Walter. Esclarecer. Esclarecer. Não é também? É igual. Não, é uma derivação, mas semanticamente- não, mas esclarecer. Mas não sei. Fala o que você quiser. Pormenorizar. Nossa, mas o Detalhar. Eu advogado aí. aprendi essa agora. Eu acho que a gente pode detalhar o problema pra pessoa, explicar, mas a gente tem que falar de um jeito fofinho. Tem que falar assim, assim, ó, você é uma filha da puta. não. Mas, entendeu? Oh, caralho. Não, ó, o que eu tô dizendo é assim. Ninguém é fofo com a gente, meu Calma aí, Deus. calma aí. Que eu falei. Mas a gente tem que. O PR Ah, é nosso do veganismo, não é das outras pessoas. As Deixa o outras pessoas. Walter falar. ele As outras fala pessoas... Não, nada. eu vou terminar aqui minha defesa, o Mano Walter completa. Eu acho que a gente tem que brigar. Pronto, eu tenho um exemplo bom. Você esculacharia seu sobrinho, seu filho? De 5 anos. Tá, não. Não vai. Mas você tem que ser firme com ele pra ele entender que ele fez merda. Sim. Só que você não vai ser firme que nem você fala com outro homem. Sim. Né? Você vai. Pô, não. Ali, você segura, entendeu? É meio que assim, bate, mas, tipo, não bate fisicamente, mas dá uma pancada com as palavras, mas fofinho pra pessoa entender que, ó, isso aqui é sério. Assim, ó, você não vai conseguir um diploma de direito se você não fizer os 5 anos. Se você não fizer o AB, você não vai virar advogado, você vai ser bacharel. Então, algumas coisas eu acho que, assim, tem que ser o mesmo sistema. Você tem que merecer. Pra você merecer o título, você tem que fazer o sacrifício. Mano, Walter? Eu acho. Vamos lá. Acho que
não discordo com ninguém aqui, mas também não concordo 100%. Acho que pontos levantados aqui foram muito... Acho que o que o Flávio falou, eu acho tem muita coisa, tem muito a ver. Mas assim, volto a dizer, né? O que me preocupa é o que está chegando de veganismo para as pessoas, né? E nada contra. Na live que eu fiz, no podcast que eu fiz com você, eu falei, cada um tem o seu espaço, né? O problema é que, às vezes, você atrai a pessoa por hábitos alimentares, por exemplo, e a pessoa só muda isso. Então, se ela só mudou isso, ela não mudou nada. Não, calma aí, Deixa calma aí. ele terminar. Não vem com calma, esse Rafael. microfone aí. Deixa ele terminar. Vai, Ele já vem, ele já vem, É. ele já vem. Então, o que Segurar ele. acontece, cara? Veganismo não é dieta. Exato. Isso é vegetarianismo estrito. E, cara, é uma tara das pessoas se chamarem de vegana. Não precisa, cara. Vegano é um movimento ético, político, radical, antiespecista, que quer mudar o mundo. Você não tem essa convicção com você, não se chame de vegano e tá tudo bem, ninguém vai te julgar. Agora, a partir do momento que você fala, eu sou vegano, você tá colocando no seu ombro um caminhão. Se você é cobrado por ele. Sim. Não dá depois de 5 anos. Eu não sou mais vegano, que bibi. E queria que ninguém fale nada, né? Tipo, então fica quieto, não fale nada. Exato. Né? Eu acho que pode falar, mas eu acho que a gente tem que falar de um jeito que não pareça que nós somos uma seita. Não, mas cara... As pessoas, a gente não, ninguém vê a cientologia, não ninguém vê, algumas pessoas veem, mas a maioria das pessoas vê cientologia com maus olhos. Não, mas cara, não, eu vou pensar... Mas daí o que é a mesma coisa que a outra? Escolhas individuais, são escolhas individuais. Eu não sou moralista, eu nem religioso eu sou ateu. Sabe, você falou dos evangélicos, é o pior exemplo que você podia dar, porque se tem polícia em algum lugar, tem nesses caras. Muito. Sim. Os Nossa. caras controlam o cu, controlam tudo de todo mundo. Não, mas é isso não. É mesmo. Peraí, tá. Pode falar palavrão? Ele não autorizou, Poxa, ele não autorizou. Agora você viu isso? Os cariocas aqui estão se segurando, que acho que a gente É, palavra pode vírgula, falar. né? Assim, Quando eu subo o vídeo, eu marco lá no YouTube. no primeiro eu fiquei com... Né? Os caras controlam o cu, controla tudo. Então, assim, nós não podemos ser moralistas. Tipo, o que você faz da sua vida, cara? Caguei, assim. Agora, e não fala enquanto movimento, né? Não fala enquanto movimento, você vai receber crítica, você vai tomar pedrada. Eu não vou dar pedrada. Eu sou muito, embora ateu, vou usar o evangelho, né, do próprio Jesus para dizer, quando ele estava com a mulher adúltera, pegaram a mulher adúltera, levaram para Jesus, queriam fazer uma armadilha para ele, e ele estava lá escrevendo de boa, ele falou, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Eu não vou atirar a primeira pedra. Aliás, a maior parte dessa galera que se diz vegana aqui depois, eu nem conheço, eu não sou uma pessoa de ficar seguindo ninguém, assim, e tal. Tipo, a galera me manda, que nem ontem me mandaram um. Bizarro. O quê? Assim. Um cara que deixou de ser vegano. Bizarro. Mas não por ele, pela pessoa dele, né? Ele tem direito de deixar de ser vegano. Sim. Agora, talvez ele não foi vegano. E tá tudo bem se não foi vegano. Claro. Né? O problema tá nessa tara de todo mundo se definir como vegano. Tem uma pergunta. Tá? Eu só vou Deixa concluir. ele terminar. Então, assim, eu acho assim que a gente tem que, sim, mostrar o veganismo para as pessoas, mas como um movimento ético animal, político pela libertação dos animais. Cara, o que você vai comer à base de planta, se você vai comer junk food, se você vai se entupir de carboidrato, se você vai comer crudívoro, eu quero que se dane. Entendeu? Agora, quando a pessoa entra no veganismo, o Flávio estava falando, quando ele começou, não tinha o que o cara comer. E ele é até hoje. Ele poderia usar essa desculpa. Então, cara, Tanto que eu conheci em 2000 ali, eu conheci vegano que foi parar na cadeia de roda. Porque não só comia bosta, sabe? É. Batata, frita. Só comia alimento de baixo valor nutricional. E aí, mas assim, o cara, beleza, mas ele permaneceu, não tô falando que ele tava, né? nem certo nem errado. Nem né? certo nem errado, Sim. mas ele fez mau uso da alimentação, mas Sim. tudo bem. E só para concluir, ó, é interessante quando a pessoa fala assim, você pergunta para a pessoa, você é vegana? Eu acho muito prudente, muito legal quando eu ouço isso. Eu estou em transição. Legal.
faz a transição quanto tempo você achar que tem que fazer. Agora, quando você comprou a briga, meu amigo, vai tomar chibata. Mas se você vê, a maioria dos ex-veganos, eles são pessoas que eram veganas muito rígidas. E aí é uma rigidez que não consegue sustentar por muito tempo, Mas né? E é rígido que eu alimentação, falo, não é? rígido que eu É falo o não é de vega- seguir. É o vegano que você via falar de animal, em santuário. Não, então é isso, é porque falar de entrou por modinha. política. Peraí, a Hannah Kalil não foi em Santuário Animal? Mas Ela a falava, Hannah é foi um verdade. caso Ela assim. foi. Ela foi, É, verdade. Mas a mas- maioria vai pela Sim, alimentação Sim, mas, mesmo, né? mas, ó, você faz uma peraí. coisa que às vezes não é justo. Você pega um caso para exemplificar. Eu não acho que eu realmente não acho que um exemplo só é o suficiente, concordo. É. Mas ela era politizada. Sim, mas ela assim, é. Vocês conheceram a Raíra Bergamo? Sim. Vocês achavam ela uma pessoa politizada? Não, Não. sinceramente não. É, ok, perdi essa. Mas ó, eu acho que ela era mais que Eu não eu. conhecia tanto. né? Eu acho que ela era mais que eu. Quando eu vejo Mas- o cara só falando de nutrição, de não sei o quê, não que não tenha que falar disso, eu acho importante. É um suporte É muito precisa. importante, Por aliás, porque você exemplo, pode ferrar a vida de alguém. Eu Agora, virei vegana por causa do meu linfoma, que eu tive um câncer. sim. Mas no começo eu parei de Mas comer foi a carne porta para de os entrada, animais. mas foi a Os porta de animais, entrada. não, primeiro foi pelos animais. Ah, que Eu virei bom. vegetariana. Aí depois que eu fui estudando mais e eu vi tudo as merdas que tinha do leite, etc. E eu decidi virar vegana por conta disso. Sim, que legal. Mas ó, eu tenho uma dúvida aqui. Quero esclarecer com vocês. No mundo da musculação básica, assim, existem dois caminhos. Ou você quer treinar para você se tornar forte, ganhar força de carregar muito peso, ou você quer mudar o formato do seu corpo. Se você treinar para ficar forte, você está indo para o Strongman Powerlifting. Se você pega um halter pensando em mudar o desenho do corpo, formato, desenho, não é força, vai ter força, mas não é esse o objetivo, você está indo para o fisiculturismo, que é você literalmente lapidar o corpo, o shape, porque shape quer dizer forma, né? Então, assim, se a sua motivação for por causa dos animais, mesmo que você fale, mesmo que aconteça um monte de merda aí no meio do caminho, mas se você começa isso pelos animais, não é já veganismo? Não necessariamente, na minha opinião. Eu não entendi a pergunta, na verdade. Se a pessoa começa no veganismo de forma rasa Sim. e ela não se aprofunda politicamente, nem nada disso, mas a motivação dela pra isso não foi um benefício alimentar, não foi nada disso, foi porque ela olhou e falou, caramba, isso aqui que a gente faz com os animais é ruim. Ela não é vegana, ela não merece o título já? Ela é Não. se ela não consome nada de origem animal, Sim, não eu tô apoia. falando, sim, Tendo toda essa bagagem, sim. Sim, mas essa é a motivação. Isso foi o que ligou ela e fez ela dar o Mas primeiro passo. Eu acho que não é questão de merecer o título. É ela que tem que se definir. Porque quando ela se define, ela vai dizer que eu sou. Então, assim, eu tô abraçando uma causa. Né? O problema é que a gente tá... E aí é o problema das redes sociais. A gente passa a seguir um monte de gente porque a pessoa se diz vegana ou coisa e tal. E, cara, você vai se decepcionar mesmo. Às vezes, não é que você não tem que seguir, você pode seguir quem quer que seja. Mas a gente tem que ver o que tá falando, né? Não é só ficar fazendo lifestyle. Aí, Opa, Peraí, termina aí, Walter. Não. Chegou. chegou a polícia. Gente, o Fábio Chaves, seja bem-vindo, meu querido. Desculpa, hoje teve... Ontem eu passei um dia um pouco estressado, e aí eu me enrolei aqui, aí teve um atraso aqui no estúdio, aí eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E a gente perdeu o timing de te chamar. Mas o Fábio Chaves, galera, era pra estar aqui desde o começo, e ele vai acompanhar a gente aqui na discussão. Fábio, já pra começar bem, o que você acha da forma como a polícia vegana lida tanto com o veganismo quanto com as saídas de veganos? Eu acho que tem que bater mais. Muito bom. Dar um corte. Fica abaixo assim mesmo? Cara, Lá tá normal. Não, lá tá eu não normal. acompanhei o resto da discussão, assim, mas o lance da polícia vegana, eu tô brincando, mas várias vezes eu já fui acusado de ser polícia vegana, porque eu acho que a gente tem que ser flexível em algumas coisas, mas tem certas coisas que não, assim, existe uma definição de veganismo, né, que ela, não sei se vocês já falaram sobre isso, enfim, mas que ela tá escrito que é veganismo e não foi a gente que inventou. Então, assim, há uma tendência das pessoas quererem colocar
o que elas acreditam ser melhor para elas no veganismo também. Então, aí eu estou colocando, por exemplo, uma fé, ou então uma visão de mundo, ou até um lado político. Então, a gente tem que ter um cuidado assim para não flexibilizar muito. A ideia do veganismo é flexibilizar o máximo possível para atrair mais pessoas, porque não é para ser uma coisa de um clubinho fechado e tal. Muito pelo contrário, é para ser uma coisa, né? Eu gostaria que o mundo inteiro fosse vegano, vocês também. Então, a gente tem que ser flexível, com certeza. Só que tem um momento ali que a gente tem que cuidar daquela definição de veganismo, porque senão as pessoas deturpam, cara. Eu já vi coisas assim terríveis, do tipo, sou vegano, mas como peixe, por exemplo. Isso acontece muito quando a pessoa fala que é vegetariano. Mas eu já vi gente falando que é vegano e come peixe. Vegetariano, obviamente, está errado também, né? Para deixar claro aqui. Mas eu já vi falando, sou vegano e como peixe. Sou vegano, mas, sei lá, como ovo de galinha solta, sabe assim? E aí a pessoa começa a ter interpretações do veganismo que aí, nessa hora, acho que tem que chegar realmente a polícia com cacetete e essas coisas. Não, e só complementando isso que você falou, Fabião, porque o termo é o primeiro termo, o segundo eu não lembro, vou falar a verdade pra você, complicou muito o segundo, mas é baseado no primeiro, né? Que veganismo, sim, pra quase quem igual. não sabe, é igual, mas eles mudaram as palavras. Mas veganismo é, na medida do possível e praticável, minimizar o sofrimento animal. Isso é um termo cunhado em 1944 pela Vegan Society na Inglaterra. E aí, muitas pessoas de repente olham esse termo, ou nem sabem que ele existe, né? E aí vão olhar, na medida do possível e praticável. Hoje é possível comer um peixe. É o que eu tava falando Né? do chocolate, Então, né? hoje é possível comer um chocolate. E não é bem assim. É tipo assim, ó, na medida do possível e praticável. Pô, eu tô no aeroporto de não sei da onde, qualquer aeroporto, sei lá. Eu vou lavar a mão no banheiro. Cara, o sabonete não é vegano, sabe? Tipo, eu tô na casa de alguém que não é vegano, eu vou no banheiro, sabe? Tipo, também lavar a mão, ou então... são coisas... Ou então, tipo assim, teve uma pandemia, tem que tomar vacina. Ou então, tipo, eu tô no hospital, tem que tomar um antibiótico. Então, assim, são esses casos que a gente... Peraí, o remédio não é vegano, aquele sabonete não é vegano, tal. Então, poxa, então eu vou minimizar. Tô na estrada, tô sem desodorante, só achei esse aqui que não é o perfeito, mas eu vou usar esse aqui, entendeu? Então é nesse ponto que a gente tá falando assim, peraí, hoje é possível, entendeu? Mas comer um chocolate de leite, daí já não é minimização. Eu acho que também tem o lance Mas, por exemplo, a gente tá, sei lá, eu que viajo muito. Eu tô viajando, não tô achando comida, não sei o quê. Eu achei o hambúrguer de tal marca que a galera fala que a maioria dos os veganos mais radicais falam que não pode comer, por exemplo. Daí, né, Aí, tipo, você vai lá e compra porque é o que você achou. mas o hambúrguer é vegano. O hambúrguer é vegano, mas daí a marca não é vegana. E aí Isso começa... daí, Aí cai isso daí é aí vai milícia cair. vegana, não é polícia, é milícia. Mas aí tem a galera... É mesmo. Boa! Boa, mas aí tem Boa. a galera que vai cair matando em cima de você, porque, não, você comeu mas, o hambúrguer da marca. isso eu queria falar, porque talvez eu sou dessa milícia um pouco, eu passo pela milícia, mas não me xinguem, não me ofendam, eu não vou ofendê-los. Eu acho que se a pessoa te xingou, ela está errada. Uma coisa é você condenar atitudes individuais. Eu volto a dizer, o individual é uma coisa. Moralismo dentro do veganismo, né? Volto a dizer. Eu, como bom ateu, nem religioso sou. Então, não vou ficar colocando a ideia de uma religião com dogmas perpétuos, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar o próprio... O Fábio chegou falando do primeiro estatuto da Vegan Society, que foi... ele foi cunhado, na verdade, em 51. Né, pelo Cross, né, o Watson, ele sequer falava, você vê como que as coisas, como a gente tem que flexibilizar as coisas. A Vegan Society não admite isso, mas o Watson sequer, se a gente fosse pegar a definição dos primeiros revistas Vegan News, que depois virou Vegan, as primeiras definições de veganismo, depois da definição do Cross, sequer eram veganas. Porque ele só falava de alimentação. Depois, o Cross que começou a fazer um debate do ponto de vista de direito animal.
E foi muito boicotado. Quando o Cross assumiu, o Watson saiu, mais de 100 membros da Vegan Society saíram, de cara. Perderam 100 caras, assim. Então, assim, mesmo numa entidade que... Você vê, o cara que cunhou o termo, né? Veganismo, se a gente for pensar, o que ele defendia não era veganismo. Então, a gente tem que tomar um cuidado imenso, e eu volto a dizer... a gente tem que, sim, trazer as pessoas, talvez, é um método que vocês utilizam e eu não tenho nada contra, por questões de alimentação e tal, mas se ficar só nisso, vai dar essas merdas. A gente tem que aprofundar o debate, o tempo todo. O veganismo é um movimento ético-político, que você vai comer, se você vai... é junk food, é ultraprocessado. Claro que a gente não quer que as pessoas comam isso, porque também o veganismo é um movimento ético. Então, se é ética para os animais não humanos, também tem que ser ética para os animais humanos. E a gente não pode estimular o nutricídio, não pode estimular a fome. Por exemplo, 1/3 da humanidade passa fome. Como que essas pessoas vão fazer uma escolha ética alimentar? Então, é Pirâmide de importante... Maslow, né? Exato. Então, a gente tem que aprofundar esses debates, porque senão muitos veganos que vão cara, diferente de vocês que estão há décadas, a galera se vislumbra e aí começa a ganhar seguidores e começa com essa coisa de lifestyle e fotinho aqui, fotinho ali. Peraí, eu tiro Cara, fotinho. Peraí, calma aí. Tudo bem, não, mas A gente minha também. crítica não é pra você, você Fica só entendeu? no superficial. Fica quer no dizer. superficial, cara. É. Essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ouvir falar que ela não é mais vegana. E se a gente... Fábio, até comentei antes de você entrar, parece ter uma tara de se dizer de vegano. É muito bonito dizer que é vegetariano. Cara, eu não tô pronto ainda para assumir essa pancada. Né? Tudo bem, faz a transição no seu tempo, de sua maneira. Procure profissionais, nutricionista, vá atrás de formação de documentários. Aí, pô, agora sim eu vou. Dificilmente essa pessoa vai ser vegana. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. E se no kit de entrada do veganismo a gente colocar junto o Conspiracy eu acho que é muito fofo. Uma carne é fraca. Cara, tem que colocar Tem que colocar colocar tudo. Não, calma, lá ele. Calma aí, peraí. Peraí, calma aí. É que assim, ó. Eu acho que se a gente bota muita carga no começo do relacionamento, eu tô falando de várias dimensões agora, hein? Isso vai ser uma jogada em 3D. Se você começa um relacionamento com muita carga e muita intensidade, a tendência é assustar a pessoa que tá sendo cortejada. O que eu tô falando aqui, a gente pode levar para diversas formas como o ser humano se relaciona. Amorosamente, profissionalmente. Então, assim, eu concordo que tem que ter uma carga, mas não dá pra chegar já botando tudo de uma vez só. Individual, Rafa. É isso que eu ia falar. Cada Individual, um tem cada um a tem sua o seu carga que termômetro, né? aceita. Exato. Mas é Cada um- aquela questão. Cada um vai pra onde... vai se aprofundar até onde... né? Eu só fui assistir Escolhe. Terráqueos quando eu me senti pronta pra ver. Eu sabia que ia mostrar, eu sabia que existia sofrimento. Eu não era vegana ainda, né? Foi o Terráqueos que me fez virar vegana. Mas eu só tive coragem quando eu falei, tá bom, eu não quero mais compactuar com isso, vou ver pra ter um motivo pra virar vegana. Porque, como eu falei, eu gostava muito de comer todas E o essas hot dog comidas, lá? né? Eu assisti todos esses documentários bem no começo, mas eu acho que é muito individual. Mas o que eu acho, assim, é pra gente atrair pessoas pro veganismo, o ponto que eu falo da galera que fica apontando o dedo, porque você come tal coisa de tal marca, que não é vegana a marca, não. Eu acho que esse é um problema que afasta as pessoas, porque às vezes, por exemplo, eu tenho vários amigos que eles comem várias coisas que eu faço e tudo mais, mas daí eles começam a se interessar pelo veganismo, começam a entender mais, quer ir tentando. Mas se eu já virar pra eles, por exemplo, falar, você não vai poder comer tal coisa mais, tipo, de tal Assusta, marca. né? Tipo, pô, a pessoa fala, não, então calma aí, não Vai achar vou que é muito mais. difícil. É muito difícil. Então eu acho que é só esse ponto, assim, da polícia, milícia vegana, não sei, que, tipo, acaba afastando. Porque você não... Você vai já, tipo, afunilando demais, a pessoa fala, realmente, eu não vou dar conta. Sim. Uma das uma das finalidades, eu acho, do movimento vegano, de qualquer movimento social, é o crescimento dele próprio, não é? E tentar disseminar o máximo possível. Eu esqueci seu nome. Vitor. Posso uma parte? Claro. Eu concordo com você, mas assim, até na outra que eu fiz com o Rafa,
Eu falei que eu não tô preocupado com o veganismo crescer, não, cara. Daí ele se assustou. Eu falei que eu tô preocupado com o veganismo se estruturar. Porque não adianta crescer bambu. Sim, Vai cair, cara. sim. Mas não existe obra que cresce sem estrutura. Não, cara. Você tem que fazer a intrínseco. coluna primeiro. Você quer construir uma casa que não tem coluna. Mas exato. Não defina precisa ser estruturação. perfeccionista. Assim, Não, não é sabe? estrutura. Cara, o veganismo. Uma coisa não exclui a outra. Você pode trabalhar para ele crescer. Mas em consonância dele se estruturar, cara. Porque senão a gente está formando uma leva de pessoas que estão por lifestyle, por dieta, Sim, por sim. vegetarianismo, Concordo. por produto. Ah, não tem mais a marca que eu gostava. Ah, não sou mais vegano. Claro. Mas Ah, o restaurante que eu gostava fechou. Ah, não sou mais vegano. Mas é Ah, meu amigo que é amigo de infância rompeu comigo porque eu não posso mais. Mas Walter, sabe o que eu acho a respeito disso? Não tem muito como a gente entrar dentro de uma cabeça de uma pessoa fútil e colocar consciência. Você entendeu? A pessoa é fútil, entendeu? Ela era fútil antes de ser vegana também, né? Vamos citar um exemplo, assim, de uma pessoa que virou vegana, ela era superficial, ela vai entrar pro veganismo, vai continuar sendo superficial e não profunda. Então não dá muito para exigir dela, né? Tudo bem, a gente, como, digamos assim, criador de conteúdo, né, pelo menos da minha parte, o Fabião e todo mundo aqui, tenta trazer essa consciência. Mas tem gente que não é assim, tem gente que é só comidinha, olha que eu tô na academia, tá pago, não sei o que lá. Sabe, fica... Não que você não possa mostrar, entendeu? Mas se ficar só na superficialidade, falando, é comida, 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 comida. E olha que eu tenho um programa de culinária, hein? Mas se eu ficar só falando de comida, eu não vou estar fazendo meu ativismo, porque meu ativismo é culinário. Mas eu no meio do negócio lá, eu falo, sabia que o ovo saiu do cu do bicho? Entendeu? E aí a galera já, opa, daí, você entendeu? Daí eu vou trazendo uns toques assim. Mas E você- até. Desculpa, eu te cortei aquela vez, cortei de novo, né? Pode falar, perdão, me podcast é perdão, isso. Mas me você perdão. percebe que é uma questão de narrativa também, porque assim, o mesmo fato social você pode analisar de vários ângulos diferentes. Você pode chegar em pessoa e falar assim: não, essa pessoa aqui só fala de lifestyle, essa pessoa aqui só fala de academia e tal, é rasa. Esse mesmo fato social você pode chegar e ter uma outra narrativa, pensa assim, tá, ela tá começando a entrar no mundo veganismo através da culinária. Você Tudo bem. você vê a mesma coisa, só que ao invés de você tratar a pessoa como rasa, uma pessoa sem profundidade, que só tá ali e que daqui a 2 dias vai deixar de ser vegana, aí você pode ressignificar esse fato falando assim, esse aqui é o começo, daqui a pouco ela se aprofunda mais. Mas será que a gente não poderia dizer assim, Não ela necessariamente, né? ela tá entrando no vegetarianismo e tá legal também? Mas a gente quer vegetarianismo ou depende. veganismo? Não, Peraí, mas peraí. é uma pessoa que tá Era uma entrando pergunta pela retórica. comida, a pessoa Era uma que pergunta tá retórica. entrando pela comida, ela já é vegetariana. Tá. Ela não tá entrando por outras causas. Mas é isso que eu tô te falando. Aí ela pode, sim, através desse processo, falar, pô, legal, agora tem a questão das roupas, agora tem questão ambiental, agora tem isso, Sim, entendeu? mas se eu quero que o veganismo cresça, eu tenho que promover o termo veganismo. O Não, veganismo você já é... tem que promover, mas Já a é gente, bem a claro. gente não pode ser leviano, porque é um termo que tem os seus problemas, mas é um termo que demorou para se desenvolver. Concordo, é novo, é bem recente. Sim. Mas eu acho também que quando a gente fala de alimentação é porque todos os comentários de anti-veganos, eles atacam a questão da comida, se você for ver. Ah, É mas falta é de o proteína. O prevalente, vegano é. é fraco. O vegano não tem energia, não tem nutriente, isso e aquilo. eu Então, acho quando a que gente se a gente fala da ficar se alimentação... preocupando de ficar respondendo anti-vegano, a gente não vai crescer. Mas é pra Não, poder muito pelo contrário, a gente explicar, precisa entendeu? É pra responder, gente- senão a gente porque não senão vai eles vão crescer. continuar com esse pensamento. Eles são, assim, imagina uma arena de batalha. Tem 10 veganos e tem uma escala aí coerente? Tem 1 milhão de onívoros e a gente vai sair na mão. É isso que tá acontecendo, só que é do ponto de vista ideológico. Porque a gente Peraí, tá levando as coisas mano, do ponto Walter, de vista deixa eu- individual e moralista. Pera aí, deixa eu descrever aqui o cenário, pô. Você já dá a retórica aí. A gente vai falar Começou, também, né? E o deixa Fabião Fábio também, falar que ele é. chegou atrasado. Então, Tô assim, tentando entender a dinâmica do que tá rolando aí, mas desculpa, Rafa, só é um segundo que eu vou falar. Me parece que tá todo mundo concordando, só estão falando de outras formas. Mas segue aí, Rafa. Depois eu concordo falo. contigo. Então, assim, eu concordo, eu entendo que a gente tem que ter uma boa política, a gente tem que ter um regimento sobre o veganismo, de coisas, de comportamento aceitável, pra gente ter um padrão coerente. Eu concordo contigo.
Mas a gente tem que responder isso, porque a gente tá apanhando que nem bêbado na rua, cara. A gente. Pô, saiu. Eu fiz um conteúdo recentemente. Foi o quê? Não. Só uma pergunta, por que você acha que a gente tá apanhando? Nossa, eu consigo te dar vários motivos. Mas, ó, saiu um corte do podcast com o Dado, onde a gente fala sobre a questão das vacas, do leite e tal. E aí fizeram o react. O Félix Bonfim postou o vídeo, que deu um rebu lá, deu mais de 500 comentários na página dele. E depois um outro cara... Que fez o mesmo react do vídeo que eu fui pro casamento. Como é o nome dele? Comida vegana. Como é o nome do cara? É Firmino, alguma coisa assim. Alguma coisa Firmino. Esse cara é péssimo. Não, mas a gente O tá... cara é esse espermatozoide. Ele só Não, fala não. mal dos outros. Não faça Ed Ovni, Flávio, não pode, isso é um pecado no debate, não pode. Mas ó, vamos lá. Só pro wrap around aqui. O que aconteceu? O cara reagiu e a publicação dele teve um alcance gigantesco, eu acho que deve estar na casa de 1 milhão, né, Fábio? E é isso, são milhões. São milhões. Aquele de ontem? 36 mil likes a última vez que eu vi. Mas você acha que todo mundo que viu foi negativo? Não. Mas ó, 36 mil likes deve estar na escala de 1 milhão. E a gente tá sendo massacrado nos comentários. É tudo muito. Comentário. Você esperava diferente? Pera aí, cara, é ofensivo, assim, é pra matar a gente. Então, pra quem é de fora do movimento e não tem os valores ou a visão que a gente tem, aquilo ali é material. A pessoa olha e fala, ixi, esses caras são os losers mesmo, a gente é uma piada. E se a gente não responde isso de alguma forma... Dentro do povo não adianta responder. Olha... Tem briga que não adianta. Exato, Ele fez, porque teve um vídeo, eu fui num casamento de 2 amigos meus que casaram, e aí eu perguntei se eu podia levar comida vegana, que não ia ter. Eles falaram que tudo bem. Aí eu fiz um vídeo que eu levei. Ia falar tudo mal? Não, Mas aí se foi fuder. tudo tranquilo. Só que aí esse vídeo viralizou. Esse cara também fez um Não vai recorte levar, meu. vai passar fome aqui, caralho. E aí deu o que falar. Sim, a galera tá metendo pau, mas tipo, o que eu vou fazer? Deixa a galera falar. Foda-se. Exatamente. Meu. Então, assim, na minha opinião, Rafa, veja bem, se a gente for ficar esperando todo mundo falar só bem da gente tá fudido. Mas eu não tô dizendo isso, gente. Eu tô falando uma coisa, vocês estão Não, entendendo porque, outra. ó, 98, Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que a gente tem que 98. ter um protocolo de resposta. E tem que ser bom pra gente. Acho que depende. Entendeu? Não, ó, Será a que maior a parte- não resposta não Eu é acho a que melhor? depende. Tem respostas que acho que vale a gente responder. Tem coisa que não vale a pena. Mas tem coisa tipo xingamento, que é muito agressivo. Não, você vê que a isso pessoa não tem nada pra A falar. pessoa tá pra que assim, que ó, ela fala? a pessoa tá assim, ó, lá, Eu- Exato. Eu não tô dizendo que a gente Ela tem não que vai ouvir. responder a todo mundo. Não tô falando pra gente chegar numa pessoa que tem um distúrbio mental, que tá na rua e tá esbravejando e tentar dialogar com ela. Não, Eu não tô falando isso. esse caso, por exemplo, você acha que você tinha que responder? Algumas coisas sim, eu acho que a gente tem que O que responder. o Fabião acha? Isso O depende. que o Fabião acha? Cara, eu acho que quem tem energia para responder e tem o que responder que seja positivo, eu acho válido porque você tem que pensar assim, não por aquela pessoa, porque esse Firmino, pelo que eu vi, assim, ele tá muito convencido de não ser vegano. Agora, mas pode ser que ele mude, sim, mas por ele eu diria até que não vale tanto a pena, talvez, mas mesmo assim acho que valeria um pouco. Mas eu acho que vale a pena para as pessoas que estão lendo os comentários, entendeu? A gente está falando de comentários, pelo que eu entendi, né? Porque assim, Isso. responder em vídeo, que nem o Ricardo Laurino fez, que nem eu poderia ter feito também, mas não fiz ainda, não sei se vou fazer, aí acho que é mais válido ainda. Só que aí a gente está falando para a nossa bolha. Exato. Quando eu faço um vídeo respondendo Firminos, quantos % daquele público que viu o vídeo dele que vai ver o meu? É muito pouco. Então, quando você responde lá nos comentários, sim, talvez tenha alguma pessoa que vai ler ali e fala, pô, realmente o vegano aqui está sendo sensato e tal. Então, assim, tem energia para fazer isso? Faça. Acho que não é prejudicial. Agora, não vai deixar também de colocar essa energia em outra coisa mais produtiva, né? Se tiver e tal. Mas se tiver a fim de responder, responde de forma coerente e, lógico, xingamento, esse tipo de coisa, acho que não vale a pena responder, não. E se xingar junto, aí é pior ainda, porque aí vão tirar a razão do vegano ali. Então, mas eu acho que é válido, se tiver energia para responder. Não vejo Eu problema. acho que, tipo, que nem quando ele fez o meu vídeo, eu fiz um comentário lá, tipo, me posicionei de um jeito super tranquilo, não agredi ninguém. Eu acho que pra gente realmente mostrar que a gente não tá aqui pra ficar brigando, apontando o dedo na cara do outro e nem falando mal de quem é carnívoro também, quem come carne, onívoro, quer dizer. Mas aí, tipo assim, fiz um comentário, pronto. Não vale a pena. Acho que é isso, Rafa. Eu acho que a Ju e o Fábio conseguiram resumir bem o que eu tava tentando falar. Não é falar pra maluco, mas a gente tem que ter alguma resposta. Alguma. Tem que ter um posicionamento. Mas isso é muito individual.
Se você Eu tô se falando do identificar- movimento. Então, Eu tô falando do não, movimento. se você sente Eu acho que o no movimento coração, tem que ter esse mas comportamento. Mas a resposta do Fábio foi muito legal. Porque, por exemplo, ele fez esse vídeo seu. Você pode pega o vídeo dele falando sobre você, aí você faz um react do react. É uma coisa de maluco, né? Mas enfim, react do react. Aí depois ele vai fazer um react do react. Mas ele vai fazer pra bolha dele, você vai fazer pra sua. E aí você vai conversar com quem te ouve e ele vai conversar com quem ouve dele. Que ele tem os malucos dele lá tem também. uma Ô, galera Flavião. que tá no meio. Deixa eu só interromper rapidinho. Mas aí não adianta ficar só conversando com a nossa bolha também. É importante a gente dar um jeito de infiltrar nas outras bolhas. Exato. Por isso, Não, Mas já quem tiver infiltrou. energia. Mas já infiltrou. Ai. Daquele espermatozoide careca lá ter feito um vídeo reagindo ele, já interferiu na bolha dele. Vai ter gente que vai falar, caramba, mas aqueles dois doidos lá estavam falando alguma coisa com sensatez. Você acha que não teve? Mas aí nos comentários, se tiver reforçado com dados, com coisas científicas e tal, eu acho que é válido sim. Sim. Não vejo problema, não. Acho que é positivo, porque a pessoa assiste o vídeo e fala, pô, mano, o cara tá falando. Porque eu lembro desse vídeo, ele falou, tipo, que vaca, que leite. Tipo, como assim que vaca, que leite, sabe? É tão óbvio. Então as pessoas, acho que Exatamente. algumas pessoas devem ter visto e falar, não, mas faz sentido sim o que o cara tá falando, que o dado tá falando. Então aí você vai nos comentários e coloca dados e tal, não, ó, tantas vacas morrem, sei lá, enfim. Coisas que são edificantes, eu acho que é válido sim, cara, porque aí é a bolha dele que tá lendo aquele comentário, entendeu? Não é pro cara. E assim, fazer um react no nosso canal é muito válido, tanto que eu faço isso direto, né? Respondo aí os tem que fazer haters também. e tal. Só que é uma Esse vídeo bolha dele nossa foi um já, react dele. então... Ia ser engraçado. E assim, aí você vai falar assim, olha aí, ó, ele não tem nenhum argumento. Ele só fala... sabe? Foi bem Ele raso. só fala, Foi foi bem raso o raso. vídeo Se dele. ele quer... Eu já vi realmente- críticas melhores. Exato. Ele Foi terrível, tanto que eu não debochou tive nem vontade de fazer um vídeo sobre, porque eu falei, eu vou pegar uma caneca, eu vou fingir que tô tomando um negócio e vou ficar, sabe, Aqui, o tipo, do cara não casamento, tem o Fábio argumento. fez do meu. Nenhum. Fez? Fez. É, Depois. porque se a pessoa, vamos supor, chega lá e fala, não, é assim, assim, assado. Tem gente que até tenta, né? Tem esses dias que você fez um react lá, eu acho, daquele cara que vai querer reagir a... Como que é? Aquele que é chapeludo lá, de olho azul. Quê? É um cara da pecuária, né? da Um pecuária. influencer da pecuária, tem tá, 2 tá. milhões de seguidores. Eu tal, vi, e eu ele vi fez- esse aí. Então, ele É. tentou trazer um argumento ali, mas ele deu uma patinada dele, né? Ai, não, Então, mas- aí nessa hora é que eu sinto vontade de contra-argumentar, porque tinha um argumento ali, né? Ou um contra-argumento. Aí dá vontade de. Ele deu Agora muita aquele cara com a brecha nesse xícara ali, vídeo. o Firmino lá, com a xícara, que eu não sei nem se tinha leite de verdade ali. Mas, E ó, aí ele ó, fica tipo, não sei o que, tipo, você vai falar o quê disso aí, entendeu? É complicado. boa. Gente, eu preciso fazer uma propaganda aqui dos nossos apoiadores. Eu acho que tá na Eu hora. acho que tem que falar. Eu acho que tá na hora, Flavinho, de você comer o hot dog. Aê! Olá. Um momento tão esperado. Enquanto vocês degustam o Deixa eu hot fazer uma dog do... propaganda pra ele, peraí. Vai. Enquanto vocês degustam o hot dog do Prime Dog, lanchonete que tem mais de 20 opções veganas, eu vou dar um recadinho aqui, tá bom? Pegou aí todo mundo? Tem papel pra todo mundo? Tem, né? Opa, O Flávio tá de avental, tá Pega tudo vocês certo. também. Pode pegar. Pra sujar, meu. O resto é meu. Esperto. Aê! Aqui, ó. Aqui Ah a lá, propaganda. olha lá a camiseta Ó, de ó. vocês. É. Ah, mentira, gente. Amei, amei. Boa. Eu tô com a minha aqui também, Fabio. Ó, Você tá vendo a gente aqui, ó? Rafa. Não, eu vou quero falar ver agora, eu ninguém, não posso né? comer. Passa Daqui a pra pouco- trás aqui, passa pra trás aqui. É. Você não veio aqui, caralho? É o segundo já que você fica na tela aí. Bem, então, ó, Não, vocês aqui na comam tela, aí, tô na minha cidade aqui. comam aí enquanto eu dou o recado. Fábio, um dia eu fico chateado quando você aparece no telão, porque, pô, a gente tem um monte de comida gostosa aqui, cara, e você não pode experimentar nada. Isso é frustrante pra mim como host. Pois é. Um Imagina dia vai pra dar mim. certo, um dia você vai estar aqui com a gente. Bem, gente, quero agradecer aqui mais uma vez a Vida Veg, maior empresa de laticínios veganos do Brasil. Hoje a gente está aqui com queijo de castanha de caju, a matéria-prima, sabor mussarela,
que nós fizemos os lanches que foram destruídos pela galera que não sobrou nada. Aliás, tem uns picadinhos ali que eu acho que foi você que picou, né, Flávio? É porque a gente não quis comer o último. Aí a gente ficou pra todo mundo comer. Jogou água no shampoo. E é um queijo perfeito, é maravilhoso. Você pode colocar ele ali no pão de forma, coloca um tempero tal, prensa, vai ficar delicioso, tá bom? Mais um queijo aí, 0 lactose, 0 colesterol, apto para você que é APLV, apto a você que tem intolerância à lactose, tá bom? Mais um produto da Vida Veg. Temos também aqui o shake proteico que todo mundo... Ó, esse daqui é de vocês. Tem Pode pegar. 1, 2, 3, 4, 5. Obrigado. Esse aqui é seu, Ju. Obrigado. Temos aqui o shake proteico, galera, que são 14 gramas de proteína no sabor cookies and cream. Esse daqui é delicioso. Eu adoro pegar esse shake, jogo no liquidificador também junto com banana e whey. E aí eu dou uma turbinada de 14 gramas de proteína, vai para uns 40, que eu completo com whey. Putz, é maravilhoso, é uma delícia. E temos também o creme de castanha de caju sabor ervas finas e pesto, que nós também usamos para fazer o sanduíche e que o Flavinho já passou umas torradinhas aí e mandou para dentro, né? Também delicioso, uma ótima fonte de gordura, tá? Para você aí que tá de dieta. E, claro, temos também o queijo aqui. Esse queijo, Flavinho, seria tipo um Minas, né? O apelido desse queijo em disquinho seria um Minas. Temos também aqui esse queijo que seria o equivalente, tá, pessoal? Esse aqui é vegano, 0 lactose, da Vida Veg. Seria o equivalente aí ao queijo Minas. Quer pegar um queijinho aí, Ju? Já comi bastante, já. É? Todo mundo já comeu. Então vamos comer mais, vamos comer mais. Aí. Todos os produtos da Vida Veg na tela aí agora para vocês. Tem um QR Code, só apontar o celular e ele vai te mostrar onde tem produtos Vida Veg mais próximos de você. Você vai encontrar em... eu acho, gente, não é um dado oficial aqui, Vida Veg me perdoe, mas eu acho que você vai encontrar quase que literalmente em qualquer empório vegano do Brasil. Eu já fui em outros estados, já fui no Isso que eu Rio. ia falar, mercado normal tem também. Tem vários mercados. Exato, você encontra com muita facilidade. Pão de açúcar, Pastorinho, Rede Sonda, Zafari, Spani. Qual mais vocês conseguem lembrar aí? Pague menos. Carrefour. Superville. Fala, Nath, fala de boca cheia. Pode falar. Então é isso, gente. Vida Veg, a maior empresa de laticínios veganos do Brasil, aí contribuindo para uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação que poupa os animais, poupa a nossa saúde, poupa recursos hídricos, poupa a vida em geral, o mundo, né? Então, parabéns, Vida Veg, pelo excelente trabalho que vocês fazem. Obrigado por apoiar nosso projeto aqui e por mandar os melhores shakes do Brasil. Obrigado. Me dá aí que é meu. Tô aqui, Ju. Acha que ela é boba. Quem mandou não trazer o seu? Ó, tinha um que era pra trás, mas acabou o estoque, que é Você o... tomou tudo, né? Não, é que acabou mesmo. Porque é isso, cada programa vai uns 4, 5 embora e vai indo, né? E é o Vida Coffee, É bom esse também. que é de cafeína com TCM, pra gente que treina, leg day, manda um antes. É um negócio de coco aí, bom. Bom. É isso, é bom. Faz bem pra saúde, pro cérebro, pra tudo. Pro músculo. E só que acabou, mas vou ver se consigo. Eu acho que eu tenho que mandar pra vocês lá no Rio, né? Vai. Você vai ter que fazer esse esforço. Eu tenho que ir no Rio, porque eu adoro o Tem que ir Rio. pra gravar o Nossa, podcast com a gente também. E aí a gente faz a ação na praia. Na praia de Copacabana. A gente precisa arrumar um segurança. Não, deixa. A gente malha, pô. Não, mas pera aí. É que assim, a gente vai estar fazendo ação. Você vai estar ali, não, aqui o lanche, aí... E alguém vem e pega, A né? gente precisa de um segurança. Aí se você é do Rio aí, carioca, pode ajudar a gente. Eu tenho uma Fazer amiga que segurança. mora em Copacabana. Ela é Pô, bolada? A gente traz ela, o namorado dela. Tudo. Você quer Pronto. popularizar o negócio e quer segurança? Precisa, Walter. O Brasil é o Não. país que mais mata ativista ambiental no mundo. Os cariocas vão ficar bravos com você. Vão ficar bravos com você. Vamos lá pro Refúgio Veg. Sou carioca Ninguém, legal. olha o seu tamanho, o cara sai correndo. Mas eu sou um só. Ó, Bruce Lee só ganha no filme. Na vida real ele tomava um saculejo dos 20 caras, viu? É. Ó, Fábio. Ô, Fábio, que vida... Qual produto é esse aí da Vida Veg? Yogi Veg. É o novo. Sem açúcar? Você não tem, né? Não tá aqui hoje. Pronto. Não precisa humilhar também, né, cara? Esfrega na cara. Pô, Vocês não tem? Ainda não.
Pô, assim, ó, não foi combinado isso, mas eu fico muito feliz de ver uma empresa como VidaVeg patrocinando ativistas que têm o ativismo mesmo como centro, assim, como core business, porque a gente sabe, né, Fabio, que o nosso conteúdo ele não é nem sempre atraente pro público geral, é uma coisa mais localizada. E, pô, contar com o apoio de uma empresa assim, é isso, traz mais segurança, traz um conforto pra gente fazer o nosso trabalho bem, tá? Então eu fico muito feliz, cara. Não foi combinado, eu não falei com ele do produto. Não foi combinado. É que eles são parceiros mesmo. Eu Lógico, tenho aqui né? no Pagar escritório nós aqui. também, né? Aí eu vi vocês comendo tudo aí, eu falei, agora eu vou fazer inveja também. Esse aqui vocês não têm. E quero agradecer também aqui a Branvas. Qual que é o site? É www.branvas.com.br. A Branvas que já mandou. Fabião tá aí já, né? A sua. E, ó, Eu já tô aqui com a minha, ó. A minha. Cadê a minha? Cadê a caralho? Big A on Power. minha está aqui. Da Ju está trouxe aqui. mesmo. A minha tá aqui, ó. A minha Eu tá tô aqui. gêmea do Fábio, hoje tô de time tofu também. Olha, vamos ver. Olha. Nath, enquanto eles estão olhando aí, conta um pouco pra gente da história do Branvas. Rapidinho, um minutinho. Assim. Eu acho que o Vitor vai precisar falar essa história aí, porque foi ele que começou, na verdade. Obrigada. É, de nada, gente. Bonita. Nossa, a Branvas, Vou usar. ela começou com uma veia empresarial minha de querer fazer alguma coisa. Obrigado. No começo eram quadros, era pra fazer quadros, né? Decoração. Decoração. Foi parede. Hã? Quadro Foi de na parede. Decoração na parede. Daí o nome. O nome Branvas veio de BR mais Canvas. E aí juntei os dois pra virar Branvas. Aí depois a Natália, um belo dia, ela viu uma estampa de um abacatezinho malhando, não é? Isso, foi um abacate malhando. Eu já vi essa camisa aí. Eu já vi. Eu não lembro de É, quem. não, depois a gente fez também, mas o que eu vi era de outra loja. E aí depois disso a gente começou a pensar, bom, o quadro, muita gente já tá no mercado, já tem uma coisa assim muito saturada, vamos pra roupa, vamos pensar assim em um ativismo mais, porque assim, a pessoa bota um quadro vegano em casa, quem vai ver vai ser as pessoas que vão estar na casa da pessoa. A roupa a pessoa estampa o ativismo ali mesmo e mostra em tudo quanto é lugar. Então assim, algo muito mais que aparece. Tem no mais quadro. alcance. Mais alcance. Não, e uma coisa que a gente sempre fala também é que uma das principais coisas que fala é que vegano é fraco, né? E tem um monte de vegano na academia treinando, só que o vegano ele não tem um vegano estampado na testa, né? Então o nosso intuito foi colocar um vegano estampado no peito. Você tem a tatuagem, isso aí. Eu defendo que todo ativista vegano, se você trampa, faça uma tatuagem. Porque é isso, as pessoas vão te ver com a camisa, com a Exato. tatuagem onde você estiver. Então agora a galera tem o vegano estampado no peito, então já planta aquela sementinha assim, caraca, aquela pessoa pega peso e é vegana, como assim? Gente, a quantidade de perguntas que eu recebo na academia de onde você tira suas proteínas? Como é que você pega esse peso todo? Então, assim, é aquela coisa da gente gerar curiosidade nas pessoas, pelo menos, né? Não vai transformar a pessoa em vegana ali na hora, mas gera curiosidade, abre a cabeça dela pra essa coisa de que o vegano não é fraco, né? Você sabe que eu e o Fábio começamos o ativismo também vendendo camiseta? É mesmo? Não E eu sabia. comecei em 97. Não, Perto do microfone, Ah. porra. Caralho. Eu comecei em 97, eu fiz umas camisetas. Eu era vegetariano ainda, mas na época era o ativismo. E o Fábio chama Vista-se, porque era Essa história eu roupa. sei. E aí ele também começou a em camiseta. 2007. Em 2007 eu tive essa mesma ideia. É bom ver que a ideia era boa mesmo, né? Tá vendo? Vocês tiveram Olha depois só. também, espero que venha um E outro, antiga, né? né? E antiga. Antiga. Mas que bacana, né? É bom ver jovens fazendo ativismo, assim, tendo ideias, né? E a camiseta é boa mesmo, gostei, viu? É. E eu sou Team Tofu aí, ó. Somos. Como pro... E se o pessoal quiser saber mais da Branvas, o site, o Instagram, YouTube. Então, o site é www.branvas.com.br e a gente está postando vários conteúdos no Instagram também, é @usebranvas. E lá, inclusive, voltando àquele assunto que a gente estava falando antes, a gente tem um quadro que a gente responde comentários de anti-veganos, né? Que é o quadro que as pessoas mais gostam. Eu já fiz react de vários comentários. Não, e assim, vocês estavam falando que esses quadros, esses reacts atingem muito só a nossa bolha. Eu não sei, todo vídeo que eu faço disso, eu coloco a hashtag anti-vegano. Porque o nome do quadro é respondendo comentários de anti-veganos. E acaba chegando pra essa galera também, sabe? E teve Treta, um né? vídeo que a gente fez que o comentário era: falam que é proteína de soja, mas vai ver é cheia de carboidrato. E aí, nesse carboidrato? react que eu fiz, eu fui desmistificar isso, mostrando que a soja tem mais proteína do que a carne, né?
E aí tiveram vários comentários falando, caraca, mas eu não sabia disso. Tipo, bom saber dessa informação nutricional, né? Então, assim, atingiu pessoas que não sabiam dessa informação. Então, a gente tá tentando quebrar a bolha ali aos poucos. Mas é isso. Então, a gente tá fazendo vários conteúdos a respeito do veganismo. Tá milimetricamente calculando ali. Olha, eu tô cortando aqui, ela tá me zoando aqui baixinho, vocês não estão ouvindo, ela tá me zoando. Olha o jeito que tá fazendo, olha lá que merda. Pega essa faca também pra Não gente. falei Pega que essa merda, faca. não. Não é assim que faz? Mas Gente. dá É que o um- primeiro faz cagada mesmo. O Daqui- primeiro O primeiro sempre vai errado. A Ju vai fazer. é mais que esse bolo é mole. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. Eu entrei depois e vou sair primeiro, hein? Ah, lógico. Eu preciso sair. Deu 6 horas, O cai a Flavião caneta, sabe, né? das Pô, 6 6 horas aqui cai a caneta, ele fala. 6h20 já tá fazendo hora extra aqui. É, Flavião, deu meu. Tô na hora extra da gravação aqui, já preciso ir nessa, vou ver minha filha. Continue a discussão aí, parabéns aí para todo mundo. Eu acho que todo mundo tá mais ou menos na mesma ideia. O nosso amigo da barba bacana aí, eu não sei quem você é, mas eu concordo Walter, bastante mano, com Walter. ele. Walter, vegano Walter, vou seguir. Eu Siga concordo, assim. cara. Eu acho que ao longo dos anos eu tentei ser cada vez mais midiático, cada vez mais popular. Só não consigo dançar no TikTok ainda, mas estou treinando para isso. Por favor. Mas a estrutura do veganismo, ela precisa ser levada a sério, porque realmente quando a gente vê que as pessoas entram só pela comida ou só por outra razão, meio ambiente e tal, não sei o quê, a chance de ser ex-vegano é grande. Não, né? então, só complementando uma eu coisinha. concordo com isso. Não, tem que- Só complementando, teve uma vez que você fez um react daquela médica lá que deixou de ser vegana, Sei. nutróloga. E aí ele contou quantas vezes no vídeo dela explicando porque ela não era mais vegana, quantas vezes ela falou a palavra eu. E nenhuma vez a palavra animal. Pois é. Então, Pois é. isso é uma resposta, né? Do que Pois é. tá muito Sim. focado no ego Exatamente. do que, no que nos animais. E veganismo Então é tem sobre que assistir animais. Terráqueos e tem que comer PTS para poder Porque se considerar vegano. Se não souber o que é PTS ou PVT, já desconfie. já desconfio. Então é isso, gente. Tchau, Tchau. juiz. Tchau. Desculpa aí não participar da conversa como um todo, mas eu vou assistir depois, tá bom? Vai nada. Valeu, Rafa. Valeu, Tchau. Até a Tchau, juízo. Tchauzinho. Valeu. Pode comer já? Tem que esperar. Ih, já Pode, tô comendo, pode. gente. Não podia, não? Já foi. Ó, já. gente, tá todo mundo com bolo já. Walter, Nath, Vitor, quase só acabando. falta eu. Pessoal, eu vou apresentar a mesa inteira mais uma vez, porque, pô, a gente tem tanta comida gostosa aqui. Peraí, Ju, deixa eu te dar o bolo aqui, ó. A gente tem tanta comida gostosa, tanto produto legal, que, pô, eu acho que você que tá em casa também tem curiosidade, né? Então, vou dar uma passada aqui rapidinho mais uma vez pelo roteiro, tá bom? Ó, hoje a gente teve aqui do Prime Dog, @Prime Dog no Instagram. Todos esses tá aqui na descrição do vídeo. Obrigado, Ju. A gente teve aqui o milkshake de chocolate e hot dog do Prime Dog, mais de 20 opções veganas, tá? Da Vida Veg, @VidaVeg, a gente teve aqui o Veg Protein, que é esse aqui, é esse shake de cookies and cream, 14 gramas de proteína. Tivemos também o queijo Minas, que tá cortado aqui na tábua bonitinho. Tivemos sanduíche de creme de ervas finas com pesto e mussarela, que foi destruído ali pelo Fábio, e a Nath também, o Vitor. Da Vida Veg foi isso, né? É. E tivemos aqui, que já acabou, mas tivemos aqui do All Burger os lanches Bacon Barbecue Supremo Cheddar Melt Vulcano Bom. e o Big Mac. Quer dizer, e aquele lanche lá que a gente adora, o número 1, Palhaço. do Palhaço, Arcos Dourados. E pra finalizar, temos esse bolo aqui, maravilhoso. É o meu bolo preferido. Não é porque patrocina a gente, tô falando de coração aqui, tá, Fabiano? Alguém quer? Meu bolo preferido, que é Master Vegan Food, @Master Vegan Food. Esse daqui é o bolo de abacaxi com coco. E qual a avaliação do bolo, pessoal? Muito foda. Muito bom. Mil. Muito bom. Muito foda. Vocês querem água aí? Obrigado. Nunca. Muito bom. É o que é sensação isso aí? Esse é bolo de abacaxi com coco. Bom, hein? Bora de vó, né? É, muito gostoso. Então, Eu ganhei feio, sem essa contar. foi a mesa do Fábrica de Veganos Cast hoje, galera. Se vocês quiserem entrar em contato com as marcas, vai estar aqui na descrição do vídeo. Dá 0 pra ele. E algumas temos cupom de desconto. Dá uma olhada aí na descrição, beleza? Gente, Acabou? pra gente encerrar aqui, acabou o quê? Acabou? Não. Não, vai acabar já. Pra gente ir pro. Passa rápido. É. Passa muito rápido. Poxa.
Estamos trabalhando para ter mais tempo de estúdio, mas é um, né, é um Paciente trabalho. família. Ajuda a gente no Apoia-se, gente. Ajuda a gente no... Se você mandar R$ 5 por mês, cara, a gente tem 20 mil seguidores. Se cada um mandasse 5, eu sei que é utópico. Se cada um mandasse 5, tinha podcast todo dia. Então é isso, com a sua ajuda a gente consegue ir mais longe, fazer mais trabalho, beleza? Apoia-se, tá aí na descrição do vídeo. Pra gente encerrar, a gente precisa dar uma conclusão para as pessoas. O que eu proponho aqui é que a gente precisa melhorar o nosso comportamento. Eu não tô falando que não pode brigar. A gente pode brigar. Mas eu acho que a gente não parou de bater em criança, culturalmente. Eu cresci, eu apanhei pouco, mas eu apanhei. Eu apanhei. Você apanhou, Ju? Flávio? Bastante. Bastante, né? Vitor? Muito. Nath? Walter, coitado. Walter apanhou de fivela. Não, fivela não, mas. Apanhou. Né? Uma sova. Todo mundo aqui concorda que é melhor a gente brigar com a criança sem arrebentar ela na porrada? Conversar, né? Né? Tem que brigar, tem que dar uma dura ali pra ela sentir Uma que... conversa séria. Mas a gente não pode esfregar a cara da criança no chapisco. Pelo amor de Deus, né? Eu digo a mesma coisa. A gente pode ficar chateado com quem deixa o veganismo. Eu também fico triste. Mas a forma como a gente lida com a saída não é por nós, é pelo público que tá olhando pro veganismo e falando, pô, esses caras são um bando de doido ou eles têm uma coerência? E quando a gente é raivoso, quando a raiva sai, a coerência também sai. As pessoas olham e falam, ixi, é uma pessoa descontrolada. Então é por isso que eu fiz esse tema e eu acredito que a gente tem que ter um protocolo. Eu não sei ainda qual vai ser. Mas eu acho que a gente tem que ter um comportamento um pouquinho mais fofinho. Ó, a fofura aqui. Ju. Pessoa. Eu acho que é tudo de jeito de falar, né? Eu acho que a gente não precisa ser agressivo, enfim, mas depende do caso, né? Como assim? Não agressivo, mas essa história Eu nem de... consigo ver a Ju sendo Não. agressiva. Vamos começar aí, né? Ai, não. Existe, peraí. Não. Gato, viu? Gato. Nesses casos que nem a gente tava comentando, a pessoa que fala que se ela se denomina vegana, mas vai lá e come os negócios escondido, ou fala, hoje tá tudo bem, daí não é bem assim, entendeu? Acho que esses tipos de coisas não dá pra tolerar. Olha, hoje eu tava conversando com um amigo meu. Ele é dono de alguns restaurantes veganos, inclusive do Rio. E ele falou uma coisa que um amigo meu, que também foi dono já de 3 restaurantes veganos aqui de São Paulo, um dos primeiros restaurantes veganos aqui de São Paulo, e do Brasil também, ele falou pra mim uma coisa. Esse meu amigo hoje falou, e esse outro, há 10 anos atrás, tinha falado pra mim a mesma coisa. Eu tenho um restaurante vegano, vários, e eu não contrato vegano. Eu falei, nossa, mas por que você não contrata vegano? Eu tinha perguntado pra aquele primeiro na época. Ele falou, cara, todos os veganos que eu contratei me deram problema. Me processaram, eu ajudei, a pessoa me fudeu. E esse hoje, que eu conversei, a gente tava conversando, não sei o que lá, porque inclusive hoje eu tive uma conversa muito legal também. Eu estive nos Estados Unidos há 2 semanas e eu fui jantar num restaurante a convite de um chefe lá que tem 8 restaurantes veganos, né? 8 restaurantes veganos assim de alta gastronomia. Ele me convidou para mim e jantar num dos restaurantes e hoje a gente teve uma conversa. Ficamos conversando 1 hora assim. E aí ele me falou 8 restaurantes de alto nível e todos são dele. Né? E aí depois eu fui compartilhar com esse meu amigo também que tem restaurante e tal, daí ele falou, eu não contrato vegano. Daí eu falei, daí ele falou assim, daí ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. E olha que eu já tô nesse movimento faz tempo. Ele falou assim, olha, tem muita gente que entra no veganismo, ou está no veganismo, sei lá, que tem muitos problemas psicológicos. Muitos problemas psicológicos. E esses problemas psicológicos, uma certa carência que a pessoa tem, ela acaba projetando no veganismo, né? Por exemplo, tem muitas causas que são muito justas, muito dignas, que tem que ser, sim, faladas, trabalhadas, como posso citar N aqui, né? Como causa política, como a causa dos direitos humanos, dos homens, das mulheres, de gênero, tudo mais, né? Só que o veganismo é sobre animais.
todas as causas podem se converger, né? Só que o veganismo é sobre animal. Você quer falar de política, você quer falar, tudo bem, vamos falar, mas paralelo, não é a mesma causa, entendeu? São causas todas dignas, justas, e aí a pessoa entra no veganismo, né? Começa a colocar outras causas, e aí acaba dando uma bagunça, e esse lance dos problemas psicológicos, né, mentais e tudo mais, certos distúrbios, acabam jogando pro veganismo e a pessoa acaba projetando tudo aquilo e fazendo toda essa bagunça que acontece nas causas, dentro da causa do veganismo. Então eu acho que isso não tem como, porque também não é só dentro do veganismo que acontece isso. Dentro do feminismo, da política, tudo acontece. E aí essa divergência que acaba existindo e essa falta de diálogo que a gente acaba não conseguindo. Tem que falar mais rápido? Ah, tá. É isso aí. Escolha uma causa e trabalhe essa causa e é isso, né? Eu acho que sim. Vitor? A minha conclusão, eu acho que eu vou fazer uma retomada daquilo que eu falei do utilitarismo. A gente faz as construções teóricas, que eu acho que estão todas certas aqui, tá todo mundo concordando. Mas vamos fazer uma reflexão na qual é a utilidade prática que essas teorias fazem. Por exemplo, o que a gente estava falando aí do espermatozoide aguado, como é que é? Careca. Já piorou. É o quê? Espermatozoide careca. Espermatozoide careca. Mas aguardo cabe também. Por exemplo, qual é a... Ou de barba também. Qual é a- Espermatozoide de barba. Qual é a utilidade prática da gente fazer uma análise teórica vegana absurdamente restrita? Na hora que a gente tem que fazer uma frente unida contra esse tipo de pessoa, cada um fica. O veganismo X fica batendo o veganismo Y, a gente não tem uma frente unida contra essas pessoas que estão simplesmente atacando o movimento. Então, assim, se a gente analisa de uma porta. O ponto de vista utilitário. Às vezes a gente mantém a construção teórica. Eu não estou falando o veganismo XYZ, a gente tá errado, tá certo e tal. Mas na hora de combater o espermatozoide aguado, Mas pode ser. o espermatozoide, Cabe. esquece essas diferenças de veganismo XYZ, faz uma frente unida e bate. Entendeu? E aí depois a gente resolve nossas diferenças intramuros, digamos assim. E aí a gente consegue... Eu acho que é mais assim, entendeu? É mais nessa pegada. Eu sou muito utilitário, eu sempre penso no efeito prático daquilo que a gente prega. O que não inviabiliza tudo que a gente falou aqui teoricamente. Não é exclusão, coordenação. Também, exatamente, por aí. Nath? Eu acho que o problema da polícia vegana é quando a gente tá atacando quem tá dentro do movimento, né? Como vocês falaram. Mas a Então, polícia vegana é isso mesmo. exatamente. Não, porque o Rafa começou falando de quem é ex-vegano, assim, vai, ataca o ex-vegano. sim. Mas o problema é quando a gente começa a se atacar, assim, beleza, vocês conseguiram me convencer de que a mulher come chocolate, eu não posso chamar de vegana, beleza. É porque eu cago um pouco pra rótulo, né? Então, pra mim isso não era tão importante, mas vocês me mostraram que realmente o nome vegano, realmente a gente precisa ser um pouco mais rígido, porque traz toda a questão do idealismo do movimento. Mas... quando a gente vê uma pessoa que, como a Jubes falou, né? Pô, fui lá, comi uma comida vegana, mas de uma marca que não é vegana. Aí a gente aponta o dedo e fala, você não é vegano. Assim, cara, isso só afasta, porque quem realmente não é vegano e tá começando a abrir a cabeça pra isso, fala, pô, não, essa vida é muito difícil, cara. Não vou virar vegano, sabe? Vou ser apontado o dedo o tempo inteiro. Então a gente tem que abraçar mais quem tá querendo vir pro movimento e não querer um perfeccionismo, assim, tão forte, né? Então é isso. Bom, para concluir, obrigado, Rafa, obrigado mesmo, de coração. Nem todo mundo gosta de trazer um comunista barbudo radical para falar. Eu não olho rótulos, eu olho a pessoa. Ah, que Eu só peço bonitinho. isso pra mim. Fofo. Fofo. Eu só peço mesmo comigo, olho os meus frutos e o trabalho que eu faço. Então, obrigado de coração, segunda vez que eu participo, né? Eu acho muito útil a gente promover um debate saudável e com mais ideias, né? Com uma coisa monocromática, né? Só essa coisa de um veganismo mais focado em dieta, que eu tenho a entender que é um veganismo que a gente pode chamar até de vegetarianismo, é muito complicado. E é onde leva as pessoas, né? A uma adesão ao movimento que não é bem uma adesão, é algo falho, é algo problemático e que é um vento que do jeito que veio, vai,
né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, politizar os debates têm que ser politizados, o veganismo é um movimento ético, político, pela libertação animal, e animal entendido também o animal humano, nós somos animais também. Então, o que afeta o animal não humano, afeta o animal humano também. Eu vou dar um exemplo muito recente, a PL da devastação, que o Senado está aí prestes a aprovar, afeta tanto os animais não humanos, como afeta os animais não humanos, e não seria coerente, da minha parte, terminar essa conclusão, sem dizer que nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos nos politizar, nós precisamos transformar o veganismo num movimento que ele já foi, que precisamos. E aí você fala em utilitarista, eu deixo para quem está começando, né? Porque os mais velhos já sabem do que eu vou citar, mas quem está começando aí está meio perdido. Esse livro é fundamental, Utilitarista, Peter Singer, Libertação Animal. Leiam, fundamental. Esse outro livro aqui, que é de uma outra vertente, A Política Sexual da Carne, da Carol Adams, é um livro com uma abordagem feminista, vegetariana, como ela mesma diz. E um terceiro que não está aqui comigo é um livro da professora do Rio de Janeiro, chamado Martina Davidson, chama Repensando o Veganismo, que é muito mais politizado do que o que eu consegui falar aqui. Então, é isso. Obrigado e tamo junto. Obrigado a todos. Obrigado ao Fábio que saiu. Queria agradecer também. E sigamos. Perfeito. Pessoal, esse foi mais um Fábrica de Veganos Cast. A gente vai se ver no próximo episódio. Vocês vão descobrir tudo sobre MFA. Mas antes, não fecha o vídeo ainda. Deixa o like, deixa o comentário. Se você concordou com o Walter, com a Nath, com o Vitor, com o Flávio, com a Ju ou comigo, deixa o seu comentário aí, manda esse podcast para mais veganos, a gente precisa formar uma base forte. E aqui eu vou trazer toda a linha de vegano, mesmo os que não concordam comigo. Eu acho que a gente tem que crescer, a gente vai fazer esse processo juntos. Por mais que eu acredite nas minhas ideias, eu sei que tudo que é grandioso é construído em equipe, e eu tô aqui para colaborar, beleza? Então é isso, a gente se vê semana que vem. E, Davi, solta o recadinho da Nutri. Até a próxima, galera. Quando a gente sente medo, raiva, tristeza, ansiedade, o nosso cérebro processa isso ativando um sistema de alerta. Esse sistema de alerta ele vai gerar um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, e também uma diminuição da imunidade. Bom, essa combinação de fatores, ela gera também uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia, ela vai mudar de corpo para corpo, de história de vida, de hábito de cada pessoa. Então, vão ter corpos que vão sentir dores de estômago, vão ter corpos que vão reagir a esse sistema de alerta tendo uma dor de cabeça, outros problemas de pele e assim vai. Porém, o mais grave e que eu vejo acontecendo cada vez mais na minha prática clínica é o poder que tem as emoções reprimidas e cronicamente reprimidas. Por quê? Essas emoções reprimidas, elas vão colocando diariamente o corpo em alerta. Então, esse corpo está sempre funcionando de forma alterada. E essa alteração, um dia, ela chega a nível celular e genético. Isso chama epigênese. Então, sim, emoções podem influenciar até a parte celular e genética, abrindo, sim, portas para doenças ainda mais sérias. Bom, a partir disso, a gente entende o seguinte. Todo o processo de saúde, ele não é unilateral, não é só biomédico, ele é também integrado ao cuidado das emoções. Então, para qualquer pessoa que quer se sentir saudável, é sempre buscar essa saída integradora. É assim que a cura chega.